episódio podia se chamar Espelho, Espelho Meu, hein, Jujuba? Mas aí sempre depende de quem pergunta e como que é esse espelho, né? É verdade. Tem espelho distorcido, tem pessoas distorcidas. Total. Eu que o digo. Vamos lá? Vamos. Em É, três, fechado, aberto. Tá, pode. A gente vai fazer pro aberto. Tá. em 3, 2, 1, grava. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no sofá. Pode. Um programa para você se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. E hoje nós vamos conversar sobre corpo. Uau, hein? Falar de corpo com certeza não é um assunto novo, né? Principalmente pra mim. Mas eu acho que não se encerra nunca. É uma coisa que a gente, pelo menos eu, poderia ficar falando, ainda mais na internet, onde o pior tipo de debate sobre o corpo acontece, onde parece que tem vários especialistas e donos da razão e muita gente fervorosa. Você já leu o que escreveram do seu corpo online? Porque você consegue dividir bem isso, né? Você tenta passar isso pra mim. Consigo dividir bem isso, ou seja, consigo não me envolver, né, com os comentários. Mas os meus últimos comentários sempre começam já com a idade, né? Não é mais o corpo, sempre começa com a idade. Eu caí agora no estigma do etarismo, mas eu acho que a mulher tem essa percepção de toda a sociedade em cima do corpo, ainda mais com todas as transições que tem de fases, de vidas, de gravidez, de tudo, né? Que cerca a gente. Então, a mulher tem muito. Vai estar sempre mais ali na boca do povo, né? A gente conversa muito sobre corpo em casa. Você já... alguma das nossas conversas que a gente teve em casa já te fez repensar alguma coisa em relação ao corpo? Várias, né, Júlia Costa? Você viu que eu perguntei de uma forma bem levinha, assim, como ninguém quer nada, pra ela ter a liberdade de ela falar que não também. Total. Já me fez repensar muito. Eu acho que a gente até já falou em algum momento, quando eu paro para pensar lá atrás, anos 80, anos 90, as mulheres que me influenciaram, as mulheres que, de alguma forma, tinham a exposição na mídia, todas eram magras, todas eram corpos magros. E provavelmente brancas e louras. E provavelmente brancas, loiras não, mas já e todas tinha uma diversidade Naomi da vida só. Mas tirando isso, todas eram corpos magros, né? Então, eu acho que a minha geração tende a aprender muito com as gerações mais novas. Eu acho que por isso que eu acho tão saudável o convívio com gerações mais novas. Você, a sua irmã, porque vocês têm um olhar diferente diante das coisas e vocês trazem esse repensar para a gente e que muitas vezes tem razão. Nem todas, mas muitas vezes tem razão. Jujuba, você fala não só aqui, mas nas suas redes também sobre as suas questões com o corpo e como isso muda. Como que você definiria a sua relação hoje? Tcharam! Quer um app inteiro para você? Quero. A gente pode trazer minha psicóloga e meu psiquiatra também. Não, eu acho que conturbada, mas já foi pior. Eu acho que isso já é um bom sinal. Acho que já foi pior. E eu acho que hoje, só de eu ter... Eu sempre digo que o primeiro passo é a aceitação, né? E não a aceitação do meu corpo, de mim mesma. E a aceitação do diagnóstico, assim mesmo, sabe? E eu acho que, a partir do momento que eu entendo que existe todas essas questões, essas dificuldades para mim, quando eu vivi muito tempo da minha vida sem nem entender que eu não tinha uma relação saudável, para mim era normal, sabe? Eu acho que já é um primeiro passo. Então, acho que já foi pior. E é isso, com o privilégio que eu tenho de ajuda de profissionais e, óbvio, de pessoas que me amam também, tá melhorando muito. Já foi pior, hoje em dia tá melhor, mas é uma relação conturbada de muitos altos e baixos. E é muito bom porque hoje a gente vê muito falando sobre isso, né? Antigamente a gente quase não via.
E é importante falar sobre outras pessoas que se veem no mesmo lugar ou que nem se veem poderem se reconhecer. Então, acho que esse episódio de hoje também vai ser assim um episódio bem importante para quem está acompanhando e assistindo a gente. Pois é, eu acho que corpo é um assunto tão complexo e tão doloroso que eu acho que a gente não devia debater sozinhas. Também acho. Será que a gente chama os nossos convidados? Vamos chamar logo, gente. Vamos chamar logo, porque assim, a gente recebe hoje o antropólogo, escritor, professor e podcaster Michel Alcoforado. E a atriz, modelo, apresentadora, e que eu sou fã, troco muitas figurinhas no Instagram e é inspiração pra mim, Letícia Muniz. Uhul! Bem-vindos! Que chique, só falta ser cantora. Podemos, quer? Podemos fazer. Bem-vindos. Obrigada a vocês por terem aceitado. Por favor, sentem-se, sintam-se em casa. Igual vocês, tá? A gente adora. No sofá pode. Por favor. Pode e devemos. Tem chazinho, tem água, chocolate. Gente, esse programa aqui de hoje, hein? Esse programa tá insuperável, dona Júlia Costa. Ave Maria! Eu tenho muitas perguntas. Eu queria. Por mim, eu ficava aqui, a gente deixa rolar ali, eu vou perguntando aqui pra sempre. Qualquer coisa depois a gente divide em 2, 3 episódios. Eu apoio. Não tenho tanto pra falar. Eu apoio. Vocês também acham que esse assunto não se encerra? Óbvio que não. Em qualquer coisa a gente volta, né? Né, Letícia? A gente volta. fica aqui o dia Isso, a gente faz inteiro. uma temporada inteira só Temos sobre o tanto corpo. pra falar. Gente, a gente que tá promovendo esse encontro. A gente, eles não Eles se não se conheciam. conheciam. Só das redes. Óbvio que eu sou Pois fã é. da Letícia, já acompanhava tudo. Agora, amigos. Incrível isso, incrível da gente Gente. fazer aqui essa união dessas duas mentes brilhantes aqui presentes. Ô, Michel, você postou um vídeo nas suas redes que a gente assistiu e entendeu que podia ser um ponto de partida muito legal dessa conversa, que a gente consome muito, né, mãe? Os dois. A gente fala muito aqui do podcast do Michel. Sim. E você diz o seguinte: não dá pra falar de corpo sem falar de classe. Explica pra gente um pouquinho mais. A gente assistiu o vídeo, enfim, mas tendo você aqui presencialmente, esse luxo pra gente falar sobre isso. Eu acho que tem um aspecto interessante que a gente não pode esquecer, que quando a gente pensa sobre o corpo, a gente gosta de pensar que é um território da biologia só. Né? Você nasceu com um corpo, ele vai crescendo, ele vai envelhecendo, até o momento que seu corpo para de funcionar e você morre. E o que a gente observa é que entre esse nascimento e essa morte, cabe a cada um de nós inventar esse corpo. Só que a gente não inventa esse corpo sozinho. A gente inventa esse corpo junto com a sociedade que está junto com a gente ali, dizendo pra gente se é certo, se é errado, isso pode, se não pode. E os dados vão mostrando que 3 variáveis são fundamentais quando a gente está pensando no corpo. Gênero, a todo momento a gente está olhando para os outros e perguntando se é corpo de homem, se é corpo de mulher, o que pode para homem, o que não pode para mulher. Cafona, demodê em 2025, mas ainda é central. Raça, obviamente, né, a trajetória de pessoas brancas e pretas são completamente diferentes pelo tom da pele, mas classe também é fundamental. Aquilo que é bonito para uma determinada classe social é visto como feio para outro. Então, nesse aspecto, a gente vai aprendendo a aceitar que o bonito no tratamento do nosso corpo está diretamente conectado com o teu local de origem. E aí estou falando de origem como classe social. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha para as classes populares, é muito comum a gente ver um predomínio, uma valorização desse corpo com muitas curvas. Sim. Que é o corpo do coxão, do bundão, do pernão, do peitão. E mesmo quando essas mulheres, né, sobretudo pensando no contexto das mulheres, vão fazer cirurgias plásticas, elas estão querendo hiperperformar essa condição de gênero. Então, eu não vou na cirurgia plástica só para colocar um peitinho, porque o meu não está mais do jeito que eu imaginava. Eu vou lá para colocar 400 ml, 500 ml, para ter um peito que as pessoas olham e falam: olha, esse peito aí você comprou. E comprei mesmo, elas dizem. Mas quando a gente olha para as mulheres de elite, sobretudo em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, né, grandes centros urbanos, a gente tem uma valorização desse corpo que parece que já nasceu assim. Que é um natural, mas um natural que tá batalhado ali, né? É muito jejum intermitente, é muito dermatologista, é muito creme, é muita massagem, é muita drenagem linfática, sim. é muito exercício na praia. Muita pra caneta. tentar, muita canetada, pra tentar inventar esse corpo seco. E olha que interessante.
Isso às vezes causa algum burburinho aí nas redes sociais, mas quanto mais rico, mais valorizado esse corpo magro ele é. E isso vai impactar na moda, isso vai impactar na maneira como essas pessoas gerenciam o exercício físico. Então, não é por acaso que nas elites a gente tem essa valorização muito grande do Pilates, que é um negócio que te dá um fortalecimento do músculo, mas te dá uma flexibilidade importante. Vai ter uma valorização muito grande também dos homens, né? Vão pro triatlon, vão ser Ironman, vão fazer maratona, porque querem ficar magros. Então, quanto mais rico, mais magro e esguio a gente vai valorizar na sociedade brasileira. Isso está diretamente atrelado a uma ideia de racionalização da vida e de racionalização do próprio corpo. Agora, é doido porque depende da era também, né, Michel? Porque lá atrás, quando a gente falava de uma aristocracia e tudo mais, era o corpo corpulento que mostrava que a pessoa era rica, porque tinha fartura de comida, enquanto a magreza era vista nesse outro lugar. É louco como teve essa inversão, né? Mas, Flávia, tem um negócio que funciona pra moda, e aí você, há tanto tempo se vestindo de vários modos, você e seus personagens, você entende bem, mas funciona também pro corpo. Porque o corpo é quase como se fosse uma roupa também. Sim. Que é o fenômeno da distinção. O que é isso? As elites estão sempre preocupadas em tentar buscar algo que é diferente. Na hora que a gente passa ali pela Dias Ferreira, no Leblon, você vai olhar e vai falar, essa senhora tem uma cara de rica, né? Essa cara de rica, ela não está só pautada numa busca por ser diferente, mas por tentar se afastar de formas de comportamento que as classes populares estão fazendo. Então, quando o pessoal, né, dos bairros chiques de São Paulo, do Rio, do Recife ou de Porto Alegre começam a se comportar de um determinado modo, as classes populares olham para aquilo e falam, ué, mas se isso é chique, eu quero também. E na medida que essas classes populares vão tentando copiar, os ricos vão lá e buscam outros modos de agir. Então, por exemplo, isso está diretamente conectado com a cultura, com o período histórico, com a sociedade que a gente está vivendo. Sim. Um país que eu acho que é muito representativo dentro desse jogo é a Venezuela, né? A Venezuela vem enfrentando processos bastante dificultosos nos últimos anos, seja na economia ou na política, e isso deu num empobrecimento muito forte da população. Na Venezuela, eu tive lá há pouco tempo, é muito interessante notar que gente sarada é rica, porque são caríssimos os tratamentos para você balancear a sua alimentação e comprar todas essas creatinas, whey proteins da vida. E os pobres são gordos, né? Agora, quando você olha, por exemplo, para outras sociedades, a gente tem os ricos podendo ostentar uma barriguinha de chope. Quem não teve aqui um pai, né? Eu não tenho um pai que ostentava aquela barriga de uísque, né? Que era um traço importante de alguém que pode ficar sentado numa cadeira, na frente de um computador, não precisa estar atrelado ao trabalho braçal e pode se reunir com os amigos para tomar e comer do bem e do melhor. Isso muda ao longo do tempo, de acordo com a história. Porque na medida que um grupo vai determinando que o bonito é ser isso, o outro grupo vai lá, copia, e esse primeiro vai lá e diz, não, vamos mudar. Então agora, o cenário que é interessante é a gente de entender as elites cada vez mais magras e as classes populares guerreando com essa hipertrofia dos músculos, como um caminho interessante de invenção desse belo. E vocês começaram aqui o programa falando dessa diferença, né, que eram as suas referências quando você começou na carreira, e em contraposição à Júlia. Muito interessante que geração também é um traço importante nessa mudança. Quando a gente olha, por exemplo, para as suas referências, e aí eu estou falando de um mundo muito mais analógico do que o mundo que a gente vive hoje, era capa de revista. E a capa de revista... Comercial e capa de revista. Comercial e capa de revista. Que a gente gostou de acreditar que aquelas mulheres que estavam lá nas capas de revistas, elas eram verdadeiramente igual elas diziam ser. Então eu olhava, sei lá, uma Xuxa, uma Luísa Brunet na capa da revista e dizia, meu Deus, essa pessoa acorda desse jeito. A gente não fazia o contraponto de que tinha toda uma edição para ela ficar bonita daquele modelo, né? Daquele jeito. E quando a gente olha para a geração da Júlia, com o boom das redes sociais, ela teve acesso a um conjunto de corpos que eram completamente distintos, para além daquele que ainda estava na capa da revista. Então a Júlia cresceu entendendo que podia ser mulher de várias formas possíveis, porque eu tinha muito mais visibilidade para outros corpos do que na geração anterior. E isso conforma a nossa visão de mundo para todo sempre, né? Por mais que a gente entenda, né, que há um esforço das gerações mais antigas, né, com mais tempo de vida, de tentar flexibilizar os seus padrões, ou achar que é até bonito para os outros, né? Eu entendo que as mais novas façam isso, que os mais velhos façam isso, que eu não sei quem faça isso. O nosso padrão ainda está muito construído
por esse conjunto de imagens que a gente Arraigado. recebeu na nossa juventude. É. Então, corpo não tem nada de natural. Eu acho que essa que é a mensagem fundamental aqui. Corpo é social. A gente está construindo o nosso corpo a todo momento. Não importa se você é pobre ou rico, é trans ou é cis, é jovem ou é velho, é de classe popular ou de elite. Todo mundo está inventando o corpo que carrega. Você já tinha parado pra pensar por essa perspectiva? Lamberia o cérebro dele. A gente fica só babando aqui, né, Letícia? Nossa, eu fico falando assim, as pessoas querem, ai, tal corpo, não sei o que, tal cara. Eu quero ser inteligente, gente. A pessoa sem ser inteligente tanto assim, a pessoa, ela é instantaneamente atrativo lisa, que você quer existe. lamber É. o cérebro dela, quer conversar com ela pro resto da vida. Pode continuar falando, a gente vai ficar aqui tomando um chazinho. Não, mas a gente também quer te ouvir, Eu porque também quero você te ouvir. também arrasa e domina. Eu fiquei ouvindo você falar, quis interromper tantas vezes, mas me segurei. São tantas coisas, né? Eu acho que essa questão do corpo ser social totalmente. E a saúde, infelizmente, ela é um privilégio, ela não é para qualquer um. Então, óbvio que tem que ter recorte de classe, óbvio, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo e nem era uma mulher de periferia. Ela não era rica, mas ela tinha uma vida normal, ela morava longe do trabalho, ela pegava ônibus e ela tinha um filho. Então, ela tinha que tirar o leite antes de ir para o trabalho, pegar um super transporte, cuidar das coisas de casa, para ir para o trabalho. Não. E aí, ela acordava 4 da manhã para fazer tudo isso, para conseguir chegar no trabalho, sei lá, 9 da manhã, para trabalhar o dia inteiro, para chegar em casa, sei lá que horas. E aí, no fim, ela falava, que horas que eu vou malhar? Que horas que eu vou lógico. fazer alguma coisa? Porque ela chegava em casa, ela ia cuidar do filho. Exatamente. E aí, tem a mulher A que chega em casa, jornada ela da também tem que maioria cuidar da da casa. nossa população. Da maioria. E ela tem que fazer a comida, e ela tem que Exato. fazer tantas coisas. Mas então, a blogueira assim. fitness falou que é falta de vontade. Entendeu? É só você se esforçar. É só você. Eles falam assim: não, você tem que gastar mais do que você come. A pessoa passa o dia inteiro em pé no transporte público, trabalhando em pé, fazendo um monte de coisa. Ela come o que dá. E eu acho que hoje também existe muito a questão do qual alimento está sendo servido para as pessoas que não podem pagar por bons alimentos, né? Porque um bom alimento custa caríssimo. Sim. O que as pessoas com menos condição estão comendo? Ultraprocessado, que faz super mal. Então, assim, como que você vai falar para essa pessoa que tudo é só, né? É só você fazer isso, é só você fazer aquilo. Quando, na verdade, de só não tem nada, porque essas pessoas estão fazendo milhões de procedimentos, elas têm um personal chefe, elas têm um personal para treinar na academia, elas têm não sei o que injeta e faz não sei o que lá. Então, não tem só nada, e todo mundo sabe que não tem só nada. Mas as pessoas insistem nesse discurso do só para parecer que elas merecem aquele corpo e você não merece. Você não tem porque você não merece. Você não está fazendo o que tem que fazer e é por isso que você não tem. E eu tenho, porque eu mereço. Então, é muito isso, né? E essa questão da classe social também. Porque é isso, hoje em dia, para você poder se alimentar bem, você tem que ter dinheiro. Não é só poder comprar comida. Exato. Qual que é a comida que uma pessoa que não tem condição pode comprar? E qual que é a comida que uma pessoa que tem condição pode comprar? Então, são tantos poréns. E é um absurdo que a gente viveu nessa cegueira por muito tempo, né? A gente viveu... fizeram a gente não enxergar. E hoje ainda, sendo que a gente já sabe, mas ainda querem fazer a gente não enxergar qual que é essa realidade, né? E essa coisa do rico gostar da magreza. O rico gosta do que o pobre não pode ter, né? Essa é a verdade. Então, sempre vai ser assim. E essa magreza toda, como que ela vem? Tem pessoas que realmente nascem com biotipo bem magrinho, mas a gente sabe que não é. Outras... A gente ainda no nosso meio, a gente ouve tanta coisa, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu acho que é isso. Eles também querem se sentir merecedores daquilo. Não é porque eu tenho dinheiro. É porque eu fiz o que eu tenho que fazer e você não fez. Então, tem muito isso também, né? Tem total uma ideia de que quem pode racionalizar a própria vida nas microescolhas, seja na quantidade de frango que eu peso todos os dias no almoço, a quantidade de ovos que eu ingiro, a ideia de que uma vida pensada é melhor do que uma vida que eu como aquilo que aparece. Então, as elites vão sempre buscar vender de que elas estão a todo momento pensando nas melhores escolhas. Quando estão decidindo onde vão morar, quando estão decidindo que roupa vão vestir, quando estão decidindo aquilo que vão comer. E isso permite que elas tenham esse corpo X. Agora, tem um outro aspecto que você coloca ali que eu acho maravilhoso, que é a ideia de que o corpo talvez seja o único campo da nossa vida que você recebe algo que foi dado pela genética, de algum modo, né? Porque a gente não escolhe, você pode melhorar alguma coisa ou piorar outra ou fazer algumas inserções.
mas você tem o corpo que deveria ter, né? E aí não tá no campo da tua escolha individual. Não sou eu que escolhi ter ou não ter cabelo. Eu posso botar implante se eu quiser. Agora, não foi eu que escolhi ter ou não ter Sim, cabelo. Sim. Mas a gente acredita que essa é uma falha de conduta daquele que tem o corpo que tem. Então, se alguém nasce pobre, ninguém acha que aquela criança que nasceu pobre é pobre porque quis. Ela teve a infelicidade ou a felicidade de nascer naquela determinada família com uma série de precariedades que alguém que nasce no bairro rico não tem. Agora, quando eu olho para alguém que tá gordo, quando eu olho para alguém que tá acima do peso, como eu olho para alguém que não se enquadra dentro do padrão, eu olho para essa pessoa e digo, você precisa fazer alguma coisa. O julgamento já vem. O julgamento culpabiliza esse indivíduo. E olha que loucura. Se no passado a gente achava de verdade que o fato de alguém não se enquadrar dentro de um determinado padrão podia ser uma brecha para vitimizar essa pessoa, tadinha, ela é feinha, né? Quantas vezes a gente não ouviu isso antigamente? Tadinho, ele é tão feinho. Agora a gente olha pro feio e fala, por que você tá tão feio ainda? Né? Por que você não se enquadrou ainda? Como se coubesse a essa pessoa o desafio de mudar a vida dela. Isso é uma loucura. É como se todo mundo quisesse isso, e como se esse fosse o É, único jeito uma de ser obrigação. feliz. Meu Deus, que saco, eu não aguento mais, gente, entrar nas redes sociais. Tá todo mundo te ensinando a Sim. ter aquele corpo, a ter aquele não sei o quê. Meu Deus, não é todo Quem mundo disse que que eu acha quero? que isso é o único jeito de se viver e de ser feliz. Não, eu não quero ser musa fitness, eu não quero ser nada disso que vocês estão falando. Eu quero ser eu acho que foi tirado muito também. Acho que as redes sociais têm muito nisso. Antes eram as revistas. E aí, só voltando nesse assunto que eu fiquei coçando para interromper, não quis interromper. Nem as mulheres da capa da revista tinham aquele corpo. Elas mesmas falavam, Sim. perdi 10 quilos para fazer a capa de tal É. revista. Nossa, eu peguei pesado. Depois ela não vai mais ter aquele corpo. Então ela fez aquele Fora corpo os para aquela retoques, capa. né, que não tinham. Pra Tinha você muito. acreditar que ela tem aquele corpo, porque ainda vinha falando o que ela comia, o que ela fazia, e você copiar, sendo que nem aquela pessoa tinha. Mas você sabe, você está falando de capa de revista, só lembrei aqui. Era uma coisa muito doida, porque quando a gente fazia a capa, a gente não tinha acesso de aprovar o texto e aprovar a capa. Aí a gente fez um encontro aqui da nossa agência, eu peguei várias capas minhas antigas, que eu tenho tudo guardado, que a minha mãe guardava tudo bonitinho, minha avó tá faz tudo álbum. digitalizado. E aí, um monte de capa de revista. Eu comecei a ver as chamadas que eu não tinha acesso e nem proclamava, e era... Faça a dieta de Flávia, tem o corpo perfeito. As coisas ter o mais corpo do verão, mirabolantes. Como né? perder em 10 dias 5 quilos. As coisas mais malucas em cima das nossas capas de algo que a gente nem interferia. E a gente via como ok, sabe? Não é que incomodava. Então, hoje, lá vai a outra dizer que eu sou poliana, tem muita coisa negativa e as redes sociais também, mas isso aqui que a gente está tendo, esse tipo de diálogo que a rede social também oferece, a gente não tinha antes, porque era capa de revista, era matéria, aquilo pra gente era o real. E hoje a gente já sabe que também não é. Então, tem um lado bom de Julia Costa. Não, concordo. E Bom, não tinha com Júlia, quem conversar. ela não tá sendo poliana. Tá melhor, tá melhor. É, mas Não, eu concordo nessa. Não tinha nem com quem conversar. não sobre tinha com aquilo. quem conversar. Hoje em dia, você vê, sai, já tá todo mundo falando, ou bem ou mal, né? Eu acho que, só concluindo meu pensamento, que antes eram as revistas e hoje as redes sociais, tiram um pouco a nossa individualidade, sabe? Por que todo mundo tem que ter aquele corpo? Por que todo mundo tem que se parecer com aquilo? Por que todo mundo tem que agir de tal forma? Não, eu acho que nós somos indivíduos muito diferentes. Eu não quero ter o corpo igual de ninguém, também não acho que ninguém tem que querer ter igual o meu. Eu falo muito isso com as minhas seguidoras. E não acho que ninguém tem que ser igual a ninguém. Não acho que existe um caminho para ser feliz. E é isso que a internet vende, né? Se você tiver esse corpo, você vai ser feliz. Se você for assim, você vai ser feliz. Você vai ser como eu, você vai ter um namorado atrás do outro, você vai ter essa casa que eu tenho, e você vai viajar como eu viajo. É só você comprar esse chazinho aqui. Né? Exatamente. Mas vocês não... Tá, minha mãe é poliana e eu vou ser a pessimista. Pessimista não, mas é da minha geração, né, Michelle? Me defende. Realista, realista. Isso. Vocês não acham que esse movimento do body positive tá ficando com Deus? Eu não acho, né? Eu trabalho com isso, eu tenho certeza mais do que absoluta. Ontem eu tava passando na rua, eu moro na Zona Sul, eu faço muita coisa andando. Eu gosto de ver a vida e as pessoas. E eu vi uma modelo plus size numa vitrine.
vitrine! Não lembrava a última vez que eu tinha visto. Sabe o que eu comecei a fazer? Chata, insuportável. Comecei a entrar nas lojas, porque eu não via na vitrine. Aí comecei a entrar. Será que dentro vai ter uma bem escondidinha assim? Também não tinha. Aí eu ia perguntava pros vendedores: tem? Ai, não tem plus size nessa loja. Aí eu ia no Instagram: ó, gente, a loja tal aqui, ó. Maravilhosa. Maravilhosa. Não tem, não tá fazendo. Porque o que eu acho que aconteceu, né? E muito louco isso, você pegar nesse ponto, que alguém lembrou esses dias de um podcast que eu participei, da Marcela Ceribelli, em 2019. E como a gente falava que mudou. Ai, mudou porque as marcas entenderam que tem que ser, não sei o que, 2019. Tinha acabado o show da Victoria's Secret, as Angels tinham acabado. A gente tá em 2025, super pouco tempo depois. E já tem mais de um ano isso, né? Então não é de agora. E não tem mais. Não tem. Você entra nas lojas, não tem. Você olha nas vitrines, não tem. Quando chega a Os época de últimos Fashion Week, desfiles, de novo, não outra. tiveram representação. A maioria dos desfiles que eu sempre fiz muito Fashion Week, Casa de Criadores. A maioria das vezes era eu e mais uma, duas, ou só eu. Então, sempre ficou nesse lugar. Talvez naquele momento eu quis acreditar. No primeiro momento eu acreditei muito que a mudança estava acontecendo. E talvez por isso hoje que eu fico tão deprimida, porque eu falei, nossa, como que eu acreditei? Não sei se eu me deixei enganar, se eu quis ser enganada ou se eu realmente acreditei. Nossa, olha, isso aqui está acontecendo. Mas eu acho que sempre foi. Eles nunca quiseram e não querem fazer. Eu não acredito em nenhuma outra desculpa. Não vende. Vende. Qualquer loja que você chegar, os tamanhos que não tem são o GG e o G. Ah, é mais difícil. Não é mais difícil. Eu já fiz várias coleções de roupa. Não é mais difícil. Muda uma coisa ou outra quando você vai subindo a numeração, que você tem que aumentar um cavalo, que você tem que aumentar uma cintura de uma maneira diferente, mas não é mais difícil. Eu já lancei várias coleções que era a mesma peça do PP até o G4, então não é mais difícil. Não existe essa de não vender, porque todos os maiores vendiam primeiro. O que sobra é P. Qualquer loja que você chegar, gente, o que está sobrando? É P e PP. Até porque no Brasil a gente não tem um padrão de corpo europeu, né? Sim, que tentam fazer a tem gente perna, ter. tem bumbum. Então, eu não acredito em nenhuma dessas desculpas. Eles não querem fazer, eles não querem ver as pessoas usando, pessoas grandes, pessoas gordas, pessoas fora do padrão, usando a roupa deles. Mas eu não entendo, porque se é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro, não é sobre o capitalismo, não é por isso que você tem uma marca. Você não quer vender, porque as pessoas querem comprar. Eu não consigo entender, eu tô há muitos anos tentando entender, eu tô até um pouco cansada, na verdade. Eu não sei se ficou para trás. Agora, eu acho que a gente voltou a falar de novo de magreza Extrema. com uma tranquilidade que a gente, há 5 anos atrás, em 2019, 2022, não falava. Ficou fácil de novo caber na boca de qualquer um a ideia de que ser muito magro é muito bom. Coisa que não dava para fazer uns 5 anos atrás. Sim. Então, acho que hoje, e aí concordo com a tua mãe, acho que é muito melhor hoje, porque a gente tem visibilidade para outros tipos de corpos que a gente não tinha 10 anos atrás. Agora, o discurso da magreza voltou. Voltou por 2 motivos fundamentais. O primeiro ponto é que toda vez que a sociedade anda um bocado para frente, a gente se organiza para dar uns passos para trás. É aquela coisa do cíclico, né? A que gente parece adoraria, que volta, né? Que a gente só andasse para frente. Mas, em geral, a gente dá 2 passos para frente e um para trás. 2 passos para frente e um para trás. Você acha que é só um para trás? Eu acho que é um para Então tá trás, tudo porque bem. o trabalho da Letícia é a prova disso, né? Ela não desapareceu, ela não foi banida das redes sociais, ela nunca mais foi chamada pra nada. Olha, porque eu sou braba, viu, meu amigo? Mas que essa bom, independência Cassandra. dos outros. Pra se manter. Então, que custo, não, né, Lelê? não voltamos ao que éramos, né? Não voltamos ao que éramos. Tá aí, ó, tá Caramba, aí. Sabe o que eu acho uma loucura? Eu falei esses dias que o que eu fazia, eu tive muitos transtornos alimentares que me geraram compulsão alimentar. E o que eu fazia, eu tive isso dos 10 aos 18, hoje eu tenho 35. O que eu fazia nessa época, hoje em dia é moda e as pessoas riem disso nas redes sociais. No TikTok. Não, jejum intermitente, que não é intermitente mais. Que esses dias eu vi uma falando que ela passa o dia inteiro sem comer, ela faz Sim. uma refeição. Na minha época o nome disso era anorexia, mas hoje virou jejum intermitente. Então, práticas que a gente fazia, né, abusar de remédio e desse tipo de prática, que são transtornos alimentares, hoje em dia normalizou. Não, tá certo. Ela tá fazendo isso, você tá achando errado, ela tá magra e você não. Então tá bom, então É não sou eu isso. que vou falar. Eu ia nada a muito ver te com isso. perguntar, porque tem uma coisa sei lá, o TikTok, que é de uma geração nova, né? O Instagram ainda pega gerações mais antigas, mas o TikTok é muito da nova geração.
E, cara, quando eu entro lá, eu gosto, mas, meu Deus, cara, aí é magras, magras, magra. A felicidade é magra, todas essas trends que agora estão em alta e que são justamente promovendo formas de truques de transtornos alimentares, né? Porque, enfim, são vários relacionados, aí eu não vou dar esses truques aqui, mas eu acho que tem... E aí tem muito que a gente fala, né? E até você falou no seu podcast também, dessa volta do conservadorismo nas novas gerações. Você acha que é coincidência que... Porque a Naomi Wolf, no livro dela, ela Mito fala da beleza. muito e tá voltando, né? Essa fala dela ficando icônica, que ela fala... Quando o padrão de beleza tá sobre a magreza, é muito mais sobre uma questão de obediência feminina do que sobre beleza em si. Que é muito mais fácil de você... A gente vai estar preocupada com outra... A gente está preocupada em ser magra, 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 magra. Então, eles estão aqui, ó, voltando a dominar a gente. Eles estão aqui mostrando que, de novo, é legal a mulher ser esposa troféu e ficar em casa. E que o feminismo não Red conquistou wife. nada. E que é legal ficar fazendo bolo em casa. E tem a fragilidade também, né? Corporal. Tem a Sim. fragilidade. Então, você acha que isso é coincidência, a volta desses dois movimentos? Não acho que é coincidência. Eu não acho que é coincidência. Um aspecto que é importante da gente marcar aí, para além desse backlash, né, que é essa volta para trás, é uma valorização muito grande da truqueiragem para conseguir aquilo que parecia impossível. Então, não é por acaso, né? E aí vem junto com esse aspecto de gênero que é fundamental, que a gente vê um crescimento do conservadorismo também nos aspectos de gênero, né? É chique de novo não trabalhar mais depois que tem filho, é chique de novo você viver para os seus filhos, é chique de novo o parto humanizado que proíbe. É óbvio que a gente tem no Brasil um problema seríssimo de excesso de cesáreas, Sim. mas achar que todo mundo precisa ter parto na banheira é um exagero também, sobretudo quando a gente está pensando num país tão desigual como o Brasil é. É chique de novo a gente valorizar essa mulher que está natural, naturalizada, como se o modo dela de submeter a esse sistema que a oprime é naturalizado também. Mas acho que tem um aspecto importante também da valorização do dinheiro como forma de diferenciação social no controle do corpo. Isso pode estar ligado ao emagrecimento, com as canetadas de todos os tipos, cada vez mais caras, e deixando as farmacêuticas cada vez mais ricas. Mas isso está ligado também à transformação do tipo de procedimento estético, né, que é maravilhoso. Porque antigamente você se enfiava no consultório médico, lá fazia recalchutagem geral. Você entrava um e saía outro. E só ia voltar num cirurgião plástico depois de 20 anos, 30 anos, né? Em geral, as mulheres faziam uma plástica mais incisiva por volta dos 50 e era aquelas que ia levar elas até o último dia da vida delas, né? Aham. E Uma se plástica- olhava e se reconhecia. Sim, se olhavam e se reconheciam. Hoje, o que acontece é quase como se a gente tivesse uma bolsa dermato, né? Porque você tem que ir todas as semanas ao dermatologista, porque insere plasma, faz bioestimulação sei lá de quem, tira da perna, põe aqui, tira daqui, põe sei lá do quê. Esperma Porque de tem um salmão. custo altíssimo, né? Um custo altíssimo. E aí, de novo, assim, a gente está diretamente nesse momento relacionando os 3 vocabulários fundamentais para pensar corpo. Que é classe, que é quem tem dinheiro para quê, né? Que é gênero, que tipo de corpo é esse que as mulheres têm que ter, né? Que é um corpo que cobra delas um esforço mental e físico infinitamente maior do que os homens têm. E que é raça também, né? Que corpo é esse que está ficando com a capa da revista, que de novo é branca? É óbvio que a gente tem exceções. E elas estão pululando para poder confirmar a regra, de novo, né? Não tem aquela diversidade toda que a gente via anos atrás, mas a gente está usando nesse momento, onde estamos disputando que tipo de modelo de beleza é esse. E trabalhos como o da Letícia são fundamentais, né? Porque a Lógico. gente está redefinindo o que é ser belo. É porque ninguém duvida que você é bonita pra caramba, É. né? Muita gente na internet que vai encher meu Sim. saco. Mas eu não. Mas esses são... Maravilhosa. Esses são míopes, né? Certamente. Mas esse é um papel muito importante. É por isso que não pode dar pé pra trás. Não pode dar passo pra trás. Não pode alguém falar um negócio pra você e ficar quieta. Não pode alguém querer viralizar em coisas que a gente falou e a gente ficar quieto. Não pode, né? Quando alguém fala alguma coisa, tem que botar pé pra frente. Agora, gente, desde que o mundo é mundo, a objetificação de corpos sempre foi o da mulher? Ou alguma vez já teve, assim, como a gente vê lá o Michelangelo, a gente já teve o homem sendo analisado e Quando os julgado? corpos dos homens são objetificados, eles logo esperneiam. Um arremedo de objetificação do corpo dos homens
acontece na comparação do tamanho peniano, né? Sim. Qual é o tamanho do pênis do fulano? Na primeira vez que as mulheres começam a discutir disso, primeiro elas têm que fazer na surdina, né? Elas não podem ir a público. E quando elas vão a público, os homens se organizam para dizer, ué, mas como é que você quer me culpabilizar pelo tamanho do negócio que eu nasci, que eu não tenho nenhuma escolha como? E eles dizem, não, você não pode, né? Você não pode falar sobre isso. Quando a todo momento os homens estão pensando sobre o tamanho do peito das mulheres, do quadril das mulheres, das coxas das mulheres, da bunda das mulheres e por aí vai. Os homens são muito pouco objetificados, o que não quer dizer que eles não estão livres da pressão, né? Sim. É muito clássico aí, vocês que frequentam a academia muito mais do que eu, que é claro quando a gente olha o moço na academia malhando, o dia de malhar a perna é um dia que ele sofre. E aí ficam parecendo triângulos ambulantes, né? Eles são largos em cima, ombros enormes e a perna finíssima, Fininha porque eles não embaixo. malham perna. Sei nem como sustenta o corpinho Isso. dele. E por que eles não malham perna? Dominação masculina, né? É o que está em jogo socialmente. É a visibilidade de alguém que está aqui para te proteger, que está aqui para te abraçar, que está aqui para ser maior do que você. E aí eles dividem os corpos também, os seus próprios corpos, em pedaços que são parte para as mulheres cuidar e parte para eles cuidarem. Então, perna é coisa de mulher. Bunda é coisa de mulher. Agachamento é coisa de mulher. Então, por mais que o médico diga pro fulano... Que neurologicamente hoje é fundamental e já E está e comprovado. que ele vai ter 200 anos porque ninguém morre mais. E que ele É. precisa ter os músculos das pernas Quadril bons, e né? perna. Pra ele poder levantar do vaso e sentar sem precisar de ajuda de ninguém, ele não malha. Até ele não malha. estudos de Alzheimer hoje já associados a atividades com os membros inferiores, né? É doido. Mas assim, eu não discordo que os homens sofrem, mesmo que numa proporção mínima, mas o que eles sofrem dentro da sociedade por estar fora do padrão Nada. e o que as mulheres sofrem. Exato, É exato. completamente. Não existe essa comparação. E aí eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu sempre quis ser apresentadora de TV desde criança. E uma das coisas que contribuíram muito para os meus distúrbios alimentares foi que eu ouvia: com esse corpo você não vai estar na TV, você não vai estar na revista. Essa é a revista, você não parece com ela. Essa é a TV, você não parece com ela. Então isso contribuiu muito e isso é um fato. Ninguém falou isso, ai, não, é mentira. Isso é um fato. Eu tenho 35 anos, eu estou na TV há muito pouco tempo. Mulheres com um corpo como o meu, como o nosso, como Tati, Fabiana Carla, são muito poucas e não estão em grandes papéis. E dois dos maiores apresentadores da televisão brasileira, da história, são Faustão e Jô Soares. E nunca foi um impeditivo o corpo deles. Eles nunca deixaram de receber trabalhos, de receber convites, de trabalhar com marcas por conta da imagem deles. E eu acredito que seja impensável uma mulher com o corpo similar ao deles apresentar um programa, tanto que até hoje nunca existiu. Nossa, sim. E quando existe, é sempre já ligada à comédia. Tem um lugar do irreverente, do não estar inserido na sociedade, né? E se for enquanto atriz, é sempre ou a jornada do herói, né? Ela é gorda, mas ela vai descobrir que ela vai encontrar um grande amor e aí ela vai mudar. Aí irrita ou então quando é o ela homem vai que salva. emagrecer e aí ela não vai ser aquela coisa Betty a feia. Sim. Ou não existe um papel principal para essa mulher. Tipo, Porque tem uma mulher que fora ter do a padrão ver não pode com- ser a Dona Helena. Tem que ter a ver com o corpo, não pode ser uma mulher. É uma mulher, ponto. Até Aí, pode, mas em pequenos papéis. Em papéis Sim. que não são tão significantes à história daquela mulher. Então, ela é a fulana é uma mulher normal, é uma mulher qualquer, ela pode ser. Mas ela não pode ser a Helena, que é uma doutora. Ela não pode ser a mocinha, que é uma advogada e vai namorar um gato, porque vai todo mundo falar: nossa, vocês colocaram essa mulher para namorar esse cara? Na vida real, isso nunca aconteceria. Então, e falando da televisão, que é o que eu trabalho, que é o que vocês também trabalham. Mas eu acho que na vida como um todo, né? O que uma mulher fora do padrão sofre? Ela não consegue emprego. Eu recebo muita mensagem das minhas seguidoras falando isso. Que muitas vezes elas chegam em entrevista de emprego, isso é um impeditivo. E para o homem não é. Deixa eu te contar uma história. Mas eu fiz dieta a vida toda também. A primeira dieta que eu fiz, eu tinha 9 anos. E aí, emagreci inúmeras vezes na vida. Engorda, emagreço, engorda, aquela loucura. Uma vez eu me meti num centro desses que aparecem em Milagroso, em São Paulo, para emagrecer pessoas. E quem me indicou foi um empresário. Eu fui numa reunião com ele. Ele virou para mim e disse: deixa eu te contar um negócio. Com esse corpo, ninguém vai fechar negócio com você. Eu vou te indicar um centro de dieta Meu Deus, para que você ir. louco. E o que ele estava dizendo com isso, né? Que eu acho que é importante para a gente entender. O
Primeiro ponto aqui é que um corpo te posiciona na sociedade. Sim. Né? A gente sabe bem isso aqui no Rio de Janeiro. Dependendo do corpo que você tem, você vai num determinado lugar da praia. Se a gente pensa na Zona Sul do Rio, no 10 você vai com um corpo, no 9 você vai com outro, no posto 9, no posto 8 você vai com outro corpo, e no arpoador cabe outro corpo. O corpo te dá um lugar, não dá pro fulano do arpoador se meter no posto 10 que ele fica fora do lugar. Ele tá fora de posição, né? Então o corpo te dá um lugar na sociedade. E essa que é a grande perversidade quando a gente está pensando no território do corpo. Que você ganha um lugar sem poder ter batalhado por ele. Porque todo sucesso que vocês duas têm, e que Letícia tem, estão atrelados ao esforço pesado de vocês. Trabalharam a beça para chegar nesse lugar. Agora, quando a gente é lido só pelo corpo que a gente tem, a gente não tem o que fazer, né? Apesar de acharem que a gente pode fazer muito. Por quê? Porque corpo agencia relações. A gente, na medida que tem um determinado corpo, um determinado tipo de gente se aproxima da gente. Ou um determinado tipo de gente se afasta da gente. Isso serve para classe, para raça e para gênero, né? E é essa a grande perversidade desse assunto. Porque você é culpabilizado, você ganha um caminhão de relações que você às vezes não escolheu, você ganha uma posição que não foi dada a você, a faculdade, de decidir qual era, só porque você nasceu com um corpo que estava decidido. Então, é isso que a gente tem que batalhar, né? A gente tem que ter a mesma liberdade de escolher a faculdade que você vai fazer. A gente tem que ter a liberdade de escolher que eu, com esse corpo, vou poder ser apresentadora de TV. Com certeza. Vou poder ser executivo de negócios. Vou poder virar estrela da TV mais importante do país. Não importa. Então, aí que está a grande coisa. Por isso que o trabalho de vocês é importante. Sim. Pra gente conseguir, né, mudar isso. Sim. Ô, Lelê, eu vi uma entrevista sua que você falou que a primeira vez que você não se odiou mais foi aos 28 anos. E eu lembro que uma vez também você postou um story falando sobre como era boa a sensação de você ter uma boa relação com a comida. E aí eu até respondi esse seu story. E eu lembro porque é uma coisa que eu falo muito com o meu psiquiatra, com a minha psicóloga, que eu realmente não acredito que eu vá conseguir ter uma relação saudável com a comida e com o meu corpo um dia. E aí eu vi seu story, e aí eu cheguei no meu psiquiatra falando, cara, sei lá, talvez eu consiga, então, olha, eu sigo essa menina e tal, e ela conseguiu, então acho que é possível. Você conta também como é que foi isso para quem está ouvindo a gente, que talvez ainda não te acompanhe tanto, mas depois disso vai passar a te acompanhar. Ai, que saco. Eu vim pra cá hoje falando assim, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Que saco, eu sempre choro. Eu acho que o dia que eu parei de brigar com comida foi o dia que eu falei, eu não vou fazer mais dieta, nunca mais na minha vida. Porque eu vivi de dieta do, 9 também, até os 28. E era uma tortura, porque, tem esse chocolate que se eu quiser eu vou comer. Eu não comi ele porque eu não estou com vontade. Tá de manhã, eu gosto de comer um chocolatinho depois do almoço. Não estou com vontade. Mas antes era assim, a minha avó lá no Espírito Santo tem a fábrica da Garoto de chocolate. Ela comprava pacotão assim. E aí eu falava assim, eu só posso comer chocolate quando eu perder 10 quilos. Gente, em quanto tempo você perde 10 quilos? Muito tempo, né? Muito tempo. Hoje em dia aí com as canetas rapidinho, mas na época não. E é óbvio que eu não ia perder aqueles 10 quilos. E aí eu ficava tentando, e eu via que não saía do lugar. E eu falava, bom, então eu vou fazer uma pausa e eu vou comer todo o chocolate que eu quiser, porque eu não podia comer o chocolate. Então eu acordava, chocolate, passava 30 minutos, chocolate. Eu só pensava em chocolate, porque eu não podia. E aí eu falava, então eu vou comer todo o chocolate que eu puder. E aí eu vou voltar para essa dieta. Eu comia 5 quilos de bombom. Eu não queria 5 quilos de bombom. Eu passava mal, obviamente. Então, foram muitos anos dessa relação de tortura com a comida. Porque tudo que eu comia, eu não conseguia. Ai, que comida deliciosa! Eu faço isso hoje. As meninas trabalham lá em casa, eu termino de comer. Eu falo, muito obrigada por essa comida deliciosa que vocês fizeram pra mim. Tava maravilhoso. Não, era assim... Cara, eu comi isso. E agora? O que eu vou fazer? Eu preciso tirar isso de dentro de mim, de alguma forma. Sim. Colocando pra fora... passando horas intermináveis na esteira. Na época não tinha muito marcador das coisas que nem tem hoje relógio. Ai, quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Até eu me torturava. Até você não aguentar mais, você vai ficar aí. Eu usava calça apertada, me machucando. Pra eu estar aqui, a roupa tava me machucando. Eu não ia comer esse chocolate, porque eu lembrava que eu não podia comer, porque a roupa tava me machucando. Então foi tortura, assim. Eu sempre falo que eu tenho um arrependimento na minha vida. Eu vou tentar contar ele sem chorar. A minha avó, ela não era aquela vozinha de cozinhar, porque ela sempre trabalhou muito. Então, ela só sabia fazer comida. E era a melhor comida do mundo. E ela usava muita manteiga para fazer as coisas. Era uma comida normal, não era aquela comida gordurosa, mas ela usava manteiga. E eu chegava na casa dela depois da escola, brigando
porque ela colocou manteiga na comida, porque ela não pensava em mim, porque como que ela tinha feito aquilo comigo, ao invés de chegar lá e agradecer que ela, uma senhora de idade, que ainda trabalhava, minha avó trabalhou até morrer para sustentar a gente, parou o dia dela para fazer aquela comida deliciosa para mim. Eu não sentava e comia, vó, que comida deliciosa. Eu comia, o que que eu vou ter que fazer depois daqui para tirar essa comida de dentro de mim? Então eu vivi uma verdadeira tortura por muitos anos. Eu deixava de sair, porque se sai, come, bebe. Eu deixava de viver, eu ia pra praia e ficava em pé, pra barriga não dobrar, Sim. porque se sentar a barriga dobra. E aí tava na galera, turminha jovem, eu ficava em pé horas na praia. Isso é uma tortura. Ninguém merece viver dessa forma, sabe? E mais ainda, poxa, você tem acesso à comida que tanta gente não tem. Por que você não pode ter prazer em comer ela, sabe? E aí quando eu rompi com isso, eu rompi porque eu não aguentava mais mesmo, sabe? Eu não aguentava mais. Falei, cara, eu não aguento mais, eu sou infeliz, eu não passo um minuto do meu dia sem pensar em emagrecer. Eu colocava metas de quão pouco eu deveria comer naquele dia e à noite eu ia dormir chorando porque eu tinha comido. Sim. Você é horrível, você é péssima, por isso que você tá desse jeito, que é o que a gente falou do merecimento do corpo, né? Por isso que você tá gorda e não tava, porque eu tinha transtorno alimentar, então eu era, acho que uns 20 para 30 quilos a menos do que eu tenho hoje. E eu cansei muito, encontrei na internet pessoas com corpos parecidos com o meu que me deram a possibilidade de gostar do meu, porque me deram a possibilidade de ver que eu iria trabalhar, porque elas trabalhavam, que eu iria ser amada, porque elas namoravam, porque elas eram casadas, elas tinham filhos, Nossa, sim. que poderia ser bonita, porque eu achava elas bonitas, então a internet sim me deu isso. E eu já estava, acho que juntou tudo, sabe? Eu não aguentava mais. Eu tenho muitos amigos, um grupo enorme, muito festeiros, e eu deixava de festejar com eles por isso, sabe? Hoje me arrependo muito. E eu falei, isso não é vida, chega. E aí botei esse ponto final, que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, a minha relação boa com a comida, ela vem de onde? Eu acho que ela vem de muitos lugares. Ela começa nesse lugar de ter sido criada pela minha avó. Então, até a dona Cícera, que cozinha muito pra mim lá em casa, eu falo que ela tem paladar infantil. Porque ela faz essas coisas pra mim, ela faz o jiló, purê de inhame, essas coisas que eu como. E ela não come nada. Ela fala, credo, você vai comer isso? E eu como assim, dona Cícera, pelo amor de Deus, tá delicioso. Você provou, não é possível que você provou. Então, eu amo esse tipo de comida. Pra mim, não é uma tortura. Eu não cresci comendo todas aquelas coisas que a gente ouve, que isso não pode comer todo dia, não pode comer mais todo dia, não pode fritura. Eu realmente não sou muito dessas coisas, eu não deixo de gostar, mas não sou muito. Então eu gosto dessas coisas e a partir do momento que eu falei não vou mais fazer dieta, esse novo mundo se abriu para mim, porque foi isso que eu falei, eu posso comer esse chocolate, mas eu não quero. Se eu não pudesse, eu ia querer. Porque eu Sim. não ia parar de pensar nele. Restrição E aí eu leva ia sair daqui, eu ia compulsão. pegar, talvez eu pegue, porque aquele ali é o meu preferido de morango, para comer depois do almoço. Mas eu posso. Então, assim, eu não podia nada, porque eu dizia para mim que eu não podia. Eu já tentei fazer dieta líquida, que eu só podia tomar suco das coisas. Você quer mastigar, você fica louco para mastigar. E aí eu falava assim, nossa, quando eu puder comer um hambúrguer. Aí, óbvio, aquilo não vai pra frente, você não aguenta mais. Aí você fala, então tá, então eu vou parar, eu vou comer esse hambúrguer, depois eu volto. Você não come um hambúrguer. Então era uma luta infinita com a comida. Que é isso, gente? A comida é um privilégio. É o que a gente estava falando, né? Hoje, eu passei por muita dificuldade financeira, comi o que dava. Quando eu cheguei em São Paulo, 15 anos atrás, eu comi o que dava. Então, se eu tinha R$1, eu comia um salgado, eu não comia um alface. Óbvio que eu comia um salgado. Eu comia o que ia me sustentar por mais tempo. E hoje, graças a Deus, eu posso. Então, assim, eu virei essa pessoa até meio tóxica, às vezes, essa positividade tóxica. Porque toda comida que eu compro, obrigada, meu Deus, por eu poder comprar essa comida. E aí eu vou comer aquela comida, obrigada, meu Deus. Às vezes eu abro a geladeira para pegar alguma coisa e eu vejo fruta, legume, verdura. Coisas que, eu quando a fico gente não feliz tem também. dinheiro, às vezes a gente realmente não pode comprar. Só pode comprar massa, macarrão, pão. E eu olho e falo, ai, meu Deus, obrigada por toda essa comida. Então virou uma celebração. Antes era o pior momento do meu dia, porque eu queria, mas eu não podia. Então, ou eu comia em excesso, ou eu não comia. E hoje é uma celebração de, meu Deus, que comida deliciosa. E a gente muda muito, Ju, quando isso sai da mente. Hoje em dia, isso não é mais uma preocupação para mim. Eu fui no meu médico ontem, eu tenho um nutrólogo que eu amo ele, porque ele me explica tudo. E aí é muito legal que não tem esse terrorismo nutricional de, ai, não pode. Ele fala, olha, se você comer isso tal hora, desse jeito, nananã, vai acontecer isso. Ele não fala para eu não fazer. Sim. Eu vou fazer, se eu achar conveniente Com ou não, se eu consciência, quiser ou sim. não. Hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou.
E eu voltei lá achando que eu tinha engordado. Por quê? Porque esse ano inteiro eu não me preocupei nem por um segundo com... Ai, esse prato tem muita comida, mesmo que seja uma comida saudável. Ai, tem muita. Não, comi prato cheio, comi pizza domingo. Inclusive, no domingo eu tinha comido uma pizza, eu fui lá ontem. Uma pizza salgada e uma pizza doce. Aí eu já cheguei lá assim, com certeza eu engordei muitos quilos, eu não Nossa, fico me e o medo pesando de ir em balança, no não médico tenho. depois de comer pizza. Não, e Ou eu no tinha tronco. comido duas, e eu nem por um segundo pensei, vou no médico amanhã, não posso fazer Pois é. isso hoje, pra você entender a tranquilidade da minha mente nesse momento. Eu tomava Esqueci. remédios antes de ir pro... Laxante, várias pra coisas, mostrar. passava fome. E eu deveria não ter comido, inclusive, porque eu fui fazer uma bioimpedância e eu nem lembrei. Então, pensa, eu ainda fiz essa bioimpedância depois de ter almoçado. E aí eu cheguei lá falando, engordei muitos quilos, por quê? Nem por um momento eu, nesses meses do ano, deixei de comer nada que eu quis. Viajei com meus amigos, passei uma semana com a minha família no Espírito Santo. Em todos esses momentos eu comi tudo que eu quis sem pensar. Engordei com certeza. Eu cheguei lá, eu tinha perdido de número de quilo quase 3 quilos e de gordura 5 quilos. Sem fazer nada. A hora que ele me falou... Não, eu cheguei, fiz o exame e entreguei pra ele meio assim, né? Porque eu não me importo com o peso em si, mas com todas as características ali que a bioimpedância traz. Aí ele, nossa, não sei o que. Eu falei, gente, como isso aconteceu? Vivendo uma Vivendo, vida e a senhorita feliz, tá lindamente uma na vida atividade normal. física, porque eu tô Mas eu acompanhando ali amo. também. Eu só deixei de fazer atividade física quando eu não estava em condições financeiras, que eu fazia faculdade, trabalhava Você e não sempre tinha amou grana. atividade física? Desde criança. É? Eu pedia pra fazer. A minha mãe sempre conta a história de quando eu fui ginasta há muitos anos, de competir e tudo, que alguém no transporte escolar fazia. E aí eu falei com a tia do transporte, me leva lá. Aí eu fui lá, eu peguei tia do todas as transporte. informações, dia, hora, quanto custa. Tia, você leva e me busca, quanto que custa pra você levar e me buscar? Eu falei, mãe, eu quero fazer isso aqui, custa tanto, tanto, tanto. Ninguém nunca me incentivou. Eu amo. E as pessoas me vêm fazendo uma coisa que eu acho um saco. Não sei se acontece com você. Eu tô comendo um prato lindo, maravilhoso. Às vezes eu levo, sei lá, vou passar o dia no salão, eu gosto de levar minha comida. Aí o povo passa e fala assim: tá de dieta, hein? Tá firme nessa dieta. E é a comida que eu como normalmente. Cara, eu tava falando com a minha psicóloga ontem que eu tenho pavor de date quando me chamam pra comer. Tipo, é um gatilho muito grande Por pra mim. quê? Porque eu odeio comer na frente das pessoas. Odeio. Eu sinto Porque elas julgam, né? Parece que você não pode comer nada. Então, eu sinto que estão me julgando. Aí eu não sei se a minha cabeça cria ou se realmente estão. Mas eu sinto que tá todo mundo me olhando e falando assim. Enfim, Quantos anos você tem? acabei de fazer 25. É que você ainda é muito nova. Na sua idade eu ainda estava com muitos transtornos e problemas. Mas aí você chega na minha idade, 35, e é assim, ai, você tá achando que eu tô com esse corpo, que eu tô comendo isso aqui? Fica achando, amor, que eu vou continuar comendo. Tá uma delícia, eu tenho dinheiro para pagar isso aqui. O dinheiro, inclusive, é do meu trabalho. Então você chega nesse momento, sabe? Eu vou fazer as atividades. E também eu acho que a gente chega num momento que, muita gente sim tá falando e tá se importando, mas tem tanta gente que não tá nem aí. É. Na minha natação, tem todos os tipos de corpos e idades e tudo. Tem uma pessoa lá que é uma pessoa gorda maior mesmo. Ele nada tão bem, dá um pau em todo mundo. E aí tem as senhorinhas mais velhas que nadam muito melhor do que eu. E tem mulheres ainda mais gordas do que eu que nadam muito melhor do que eu. Então tem lugares que as pessoas não se importam. E eu acho que a gente tem que procurar esses lugares. Mas a gente tem que também saber não se blindar também, sabe? Porque academia, por exemplo, eu odeio academia. Eu faço odeio. academia porque eu acho importante. Mas é um lugar que O você ambiente, sabe que tá todo mundo. Teve um dia que um professor foi me dar o treino. Você treina há quanto tempo? Eu falei, bastante tempo. Eu treino há muito tempo. Só que a nossa vida, acho que a vida de qualquer pessoa, não só de quem trabalha com arte, não te dá uma rotina onde sempre, em Sim. todas as Sim. fases da sua vida, você tem dia, tem hora. Eu falei, muito tempo. Aí ele, muito tempo quanto? Eu falei, muito tempo. Tipo, sei lá, não sei quanto tempo. Muito tempo quanto? Tipo, querendo que eu falasse, Chato. sei lá, 6 meses pra ele falar, 6 meses dá muito tempo. Aí eu, muitos anos, eu acho que uns 10 anos, mas eu não me lembro. Aí ele começou, como eu falei, 10 anos, ele começou a fazer tudo muito pesado. Tipo assim, você malha, então tá bom, vamos ver se você malha. E isso é uma constante, você sabe que isso é uma Sim. constante. Um dia eu tava numa aula nova e eu tava com sinusite e eu tava com uma respiração muito ruim, não tava conseguindo respirar. E eu tava falando isso, professor, não tô conseguindo fazer porque eu não estou conseguindo respirar. E aí ele logo pensou o quê? Óbvio. Sedentária. Aí ele falou, você faz outras atividades além daqui? Faço. O quê?
Ele nunca perguntaria isso pra uma pessoa magra. É. Faria essa inquisição, né? Ou pra uma pessoa cheia de testosterona. Aí comecei a falar tal coisa, tal coisa. E eu sou ciclista de bike speed mesmo. Que não é a bikezinha normal que você passeia, né? É um outro tipo É. de esporte totalmente diferente de você passear de bicicleta. Aí eu falei, sou ciclista. Aí ele falou assim, aquela bikezinha do banco não vale, hein? Aquilo ali não é ser ciclista, não. Aí eu... Só que aí nessas horas, a boa resposta, ela não vem, né? Ou então você também não quer pesar o clima, mas deu vontade. É. Por que ele falou isso pra mim? Se É eu tivesse outro lógico, corpo, ele ia sim. duvidar que eu sou ciclista? Eu não sou ciclista, eu ando na bicicletinha do banco, que não dá pra você andar direito, que você não pega velocidade, porque eu tenho esse corpo. Com esse corpo, eu não consigo. Então, é o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Eu tava falando isso esses dias. Você precisa ser muito forte. A gente começou hoje esse episódio falando sobre esse assunto. Acaba? Ele nunca Não vai acaba. acabar. Você sabe por quê? Porque o meu processo de me amar, de estar satisfeita com esse corpo, se eu tiver com 10 quilos a menos ou a mais, eu já estive com quilos a mais do que eu estou hoje, e eu já estive com quilos a menos do que eu estou hoje, isso para mim não importa. Só que é um processo infinito, porque as pessoas não permitem você viver em paz. Elas não te dão paz para você viver com esse corpo. Elas vão o tempo inteiro fazer você se questionar. É isso mesmo? Ainda dá tempo de você parar com esse negócio aí, tá? De se aceitar, porque... você treina mesmo? Você come bem mesmo? É o tempo inteiro, o tempo inteiro. E você também vê como as pessoas mais magras, como mulheres principalmente com um corpo diferente do seu, se dão muito melhor, ganham muito mais dinheiro, ascendem muito mais rápido, Sim. têm muito mais oportunidades. E você, às vezes, se pega nesse lugar de... Sim. Não, eu amo o meu corpo, eu estou muito feliz com ele, mas... Se eu tivesse tal corpo, eu acho que as coisas seriam mais difíceis, Sim. mais fáceis para mim. E seriam. Não é uma mentira. Não adianta falar que não. É. Se ame e você vai Sim, conseguir tudo que você quer, se você tiver autoestima, não. Se eu fosse mais magra, eu tenho certeza absoluta que eu já teria tido muito mais oportunidade do que eu tenho hoje. Eu tenho certeza que eu já teria, pelo menos, feito muito mais testes do que eu fiz hoje, menos Sim. que eu não mesmo que eu não passasse. Porque a vida se abre para pessoas que têm uma beleza dentro do padrão. Não estou dizendo pessoas magras, pessoas que têm uma beleza dentro do padrão, Sim. porque também existe um padrão, e aí a gente tem que falar de recorte de raça e recorte social. Então, você se pega questionando. Então, eu acho que não, essa conversa nunca vai acabar, porque o mundo não quer deixar a gente em paz. Por que eu não posso existir em paz, sabe? Tem lugares que eu sou linda, como vocês falaram, tem lugares que eu sou xingada, gorda, horrorosa. Tem gente que faz vídeo, é muito fácil ela mandar você se aceitar com esse corpo que ela tem. Ela não tem barriga, ela tem bunda, ela tem peito. Aí é muito fácil. Aí eu sou linda, né? Pra me criticar, eu sou linda. E meu corpo é lindo e eu sou magra, não sou gorda. Pra falar mal de mim, vaca, baleia. Teve uma vez, gente, que uma mulher passou a noite inteira. Eu tava num evento e a mulher passou a noite inteira respondendo meus stories. E aí numa ela mandava vaca, aí no outra ela mandava não. baleia. Não sei o quê. E nananã. E eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, vai dormir. Teve até uma hora que eu respondi ela. Qual é a Falei, explicação? mulher, vai dormir. Qual é a explicação, Michel, desse julgamento que quem não tem cara lá na internet faz? Eu até pulei uma sua ali, desculpa porque ela falou, mas qual é a explicação? Porque eu falo, é muita maldade, mas deve ter alguma explicação. Tem um aspecto que é importante, que nessa coisa do hate, sobretudo quando a gente está falando do corpo, é que pra gente se enquadrar, a gente precisa ter algum limite que diga pra gente o que a gente deve ser. Então, boa parte da nossa trajetória, até a gente se livrar de todos os dramas, é alguém dizendo pra gente, ó, isso aqui é coisa de menino, isso aqui é coisa de menina, isso aqui é o que se deve fazer, isso aqui é o educado, isso aqui é o certo, isso aqui é o que pode. A gente precisa, para encontrar um lugar no mundo, de algum parâmetro. E depois, quando você amadurece e consegue se livrar de boa parte desses fantasmas, você entende que não precisa ter regra nenhuma para você ser feliz e viver bem em sociedade. Só que sempre tem alguém que fica pensando no seguinte, e se tirar a regra, que lugar eu vou ter? Então, se tirar a regra que tem que ser muito magro, que lugar eu vou ter? Se tirar a regra que tem que estar sempre com o cabelo de tal forma, que lugar eu vou ter? Então, isso se materializa na boca dessas pessoas, né? Que ela não está ali preocupada com a Letícia em si. Ela está preocupada, se tirar a regra que tem que ser magra para ser bonita, que lugar eu vou ter? E aí isso verbaliza, né? Isso vira esse tipo de coisa. Porque a preocupação não é com a Letícia em si. Esse é bom quando a gente toma um hate. A preocupação não é contigo em si, porque aquela pessoa vai mudar o teu stories quando ele acabar e vai para um outro, ela vai mandar um outro hate em alguém. Mas, de novo, ela está preocupada, se tirarem essa regra, que lugar eu vou ter?
Então, não se preocupa com hate, não, isso é uma bobeirada danada. Fala muito mais sobre os outros do que sobre a gente mesmo. E fala muito mais sobre os padrões que a sociedade incutiu dentro da gente, que tem gente que está acreditando ainda que é o único possível. É difícil, né? Acreditar que fala mais sobre o outro do que sobre a gente. Pra mim é muito difícil de internalizar isso. Todo mundo, Dil, fica tranquila. Pra todo mundo é. Óbvio que com o tempo você vai entendendo que tem coisas que falam mais dos outros do que sobre você, porque Sim. faz parte do processo de amadurecimento a gente entender que é mais a gente do que aquilo que os outros estão porque falando. como é amadurecimento se são mulheres de 40, 50 anos? Pelo menos o meu maior público hater são mulheres de 40, 50 anos. Eu acho que vai muito também de um lugar, e aí eu não sei se está certo ou não, mas eu acho. Não tem certo e errado, não. De como que ela tá feliz? Eu tenho esse corpo e eu não tô. Então você não vai estar feliz. Eu não vou deixar você estar feliz, porque eu não tô. Pra mim são Você pessoas não pode infelizes. estar feliz. Eu não vou aceitar você estar feliz. Porque Isso. eu não tô feliz, então você também não vai estar. Eu acho que tem muito desse lugar. E tem um negócio que é muito interessante, como você fala, que é como é que eu, que quando eu tinha a idade da Júlia, sofria a beça e agora ela tá dizendo que pode ser assim? Não, óbvio que não, Júlia, se enquadra também. Então tem essa coisa de novo, né? Entender qual é a regra e como é que eu faço que a regra continue sendo a regra. Sendo que a pessoa devia estar vivendo a vida dela, né? E não devia estar preocupada com a tua. Mas o que eu quis dizer em relação a você, assim, não esquenta com isso não, porque vai ter sempre aparecendo alguém dizendo, ó, isso, é assado, faça isso, faça correto, acorde de manhã, durma isso, não coma isso. Vai ter sempre alguém. Sim. A gente tem que abandonar esse negócio. Eu acho que o mais irritante pra mim é a falsa preocupação com a saúde, né? Dá vontade de andar com o nosso exame Existe uma tatuado na ONG, testa. existe uma ONG para ajudar pessoas com obesidade, para ajudar pessoas que estão de fato tendo problemas com seu corpo, problemas alimentares, que estão doentes nesse aspecto? Não existe. Porque a não existe, porque preocupação ninguém tem tá que nem ser aí. ligada a isso. Uma É. obesidade Isso. preocupada com a sua saúde. Então, as pessoas ficam pegando nesse lugar, né? Como que você tá saudável? Você não tá saudável. Faz diferença pra você? Vai mudar a sua vida? Porque eu não tô entendendo. Vai mudar a sua vida se eu tô saudável ou não? Vai Você vai mudar a sua sofrer vida muito se eu morrer mais se eu cedo? não... Entendeu? E se eu não quiser ser saudável também, que eu acho que é um outro aspecto Sim. importante. E você tá E se eu preocupado com não a saúde quiser de ter todo colesterol mundo? baixo? E o que você tem a ver com Eu isso? tenho assim? amigos magros com colesterol alto. Sim. Eu, em diversos momentos, diferentes momentos, já me vi sendo julgada, tanto pelo meu corpo, quanto pelas escolhas que eu fiz ao falar sobre ele. E eu acho que às vezes parece difícil encontrar um espaço de escuta genuína. Porque quando eu compartilho algo, pode soar como se as minhas vivências fossem menores. E aí, quando eu tento olhar para outras realidades, eu posso parecer distante da minha. E, enfim, é sempre difícil de encontrar o meu lugar ali de fala, sabe? Falando aqui de forma abstrata, mas eu acho que o que eu quero dizer com isso é que é difícil encontrar o meu lugar de fala. Porque é isso, as pessoas... você tá gorda, você tá acima do peso, meu Deus, estou preocupada com seus exames, estou preocupada com a sua saúde, estou não sei o que lá. Tá bom, então eu vou me apropriar desse discurso e eu vou falar sobre isso. Então eu vou lá e eu vou, incentivar outras mulheres e eu vou falar sobre isso. E aí eu me empodero desse discurso, começo a falar sobre isso e aí vem pessoas. Você não pode falar sobre isso, você é padrão e você não sei o que lá. Então, eu acho que, no fundo, essa é uma conversa muito mais sobre pertencimento ou sobre como muitas vezes a gente se sente fora do lugar. Né? Eu acho que as pessoas querem enlouquecer a gente. Eu cheguei nessa conclusão. E a gente não pode se deixar enlouquecer pelos outros. A gente enlouquecer pela gente, tudo bem. Eu acho que eu sou completamente maluca. E quem não é hoje em dia. Mas a gente tem que enlouquecer por si só. Porque é muito fácil a gente enlouquecer por si só. E a nossa loucura e a gente ainda deixar do outro, aí já é demais. Então, por exemplo, eu vou pegar o seu exemplo pra mim, porque eu também passo por isso. Você não é gorda. Aí o outro, gorda, vaca. Eu não tô entendendo. Alguém pode me falar o que eu sou? Eu não sou gorda. Então, você se apropria do plus size. Eu ouço muito isso. E quando eu entrei pro plus size, eu sempre fui muito xingada de gorda, porque as pessoas usam como um xingamento, por mais que hoje a gente se aproprie dessa palavra e entenda que não é, que gorda é o contrário de magra, é um biotipo, assim como magro é. E aí, eu fazia todas as loucuras que eu fazia para ser magra. Muito transtorno alimentar. Fiquei muito mais magra do que sou hoje, mas continuavam dizendo que eu não era magra. E aí, quando eu larguei os meus transtornos alimentares e todas essas questões, o meu corpo obviamente mudou. E eu faço muito uma comparação para quando um atleta se aposenta, né? Um atleta de alta performance, de elite, ele tem um dia ali com um nível muito alto, acima de qualquer outro de atividade física, porque é o trabalho dele.
e de dietas e de médicos. E quando ele se aposenta, o corpo dele muda. E aí a sociedade vai toda em cima dele, né? Isso aconteceu muito com a Daiane dos Santos, quando ela se aposentou. E, obviamente, porque ela é uma mulher, né? Sempre recai muito mais. Uhum. Então, meu corpo mudou porque eu não tinha mais transtorno alimentar. Porque eu não fazia mais jejum, porque eu não colocava mais pra fora de inúmeras formas, não tomava mais remédio. E aí virou o corpo que é hoje. Que ele tá sempre na manutenção. Então, dependendo do que acontece, eu engordo um pouco. Dependendo do que acontece, eu emagreço um pouco. E aí as pessoas começaram a me acusar de ter engordado para ser plus size. Aí começa aquela discussão de não, você não é plus size, você é magra, de um lado. Gorda, feia, Porque é horrorosa, relativo, do outro. né? Então, o que eu sou? E aí chega um momento, Ju, eu acho que isso é muito importante para você no seu processo, que você não pode mais ouvir as pessoas. Não dá para ficar ouvindo. Eu acho que eu sou o quê? Eu acho que eu sou plus size. Na minha opinião, eu sou plus size. E eu falo, eu fui, parece meio aposentada, né? Eu ainda sou jovem. Mas é que eu não trabalho mais muito como modelo, porque é um outro lugar, né? Hoje me chamam para campanhas, para coisas como Letícia, não é mais aquela modelo de agência. Mas eu sempre falo que fui uma das maiores modelos plus size desse Brasil. E para mim é isso e ponto final. Se você não acha, tá bom. Eu vou respeitar a sua opinião e eu espero que você respeite a minha. Então, eu acho que a gente precisa parar de ouvir os barulhos. E eu acho que a gente precisa entender o que faz bem, o que faz mal. Fazer o que faz bem sem se importar com a opinião dos outros. E não fazer o que faz mal. Um exemplo, eu estava falando esses dias com um professor meu. Achei maravilhoso para levar isso para terapia. Eu nado, corro e sou ciclista. São as 3 atividades do triatlon. Ele falou, então você faz triatlon? Eu falei, não, eu detesto competir. Por que eu entendi que eu não gosto de competir? Porque quando eu chego num espaço, as pessoas olham para o meu corpo, elas automaticamente sabem que eu não vou bem. Que eu vou ficar para o final, que eu não vou fazer um bom tempo, que eu não vou fazer uma boa velocidade, o pace aí que eles chamam, sei lá. E eu vou ficar para trás. Só que, se eu vou fazer uma corrida, eu vou ficar para trás, não por causa do meu corpo, mas porque eu não sei como que é a rotina de treino, ou como é a vida daquela pessoa que ficou entre os primeiros. Muito provavelmente a corrida é a vida dela, é tudo que ela faz. Não é a minha vida. Eu gosto de correr e eu corro quando eu tô com vontade. Eu amo nadar e eu nado o máximo que eu posso, porque é o que eu mais gosto de fazer. Eu amo andar de bicicleta e eu ando o máximo que eu posso, porque eu me sinto livre. Então eu não vou competir com uma pessoa que está em outro nível do meu. Só que se eu for competir, eu vou chegar lá me sentindo julgada e eu vou tentar fazer talvez algo que eu não deveria, que eu vou me machucar, que eu vou me lesionar, só para provar para os outros que não é porque eu tenho esse corpo que eu não vou bem. Então, quando eu percebi que isso me fazia mal, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou competir nada. Ah, é uma prova assim, é divertido. Não quero ir. Ah, você não sabe perder? Não é isso. Eu sei que eu vou me sentir julgada, eu sei que aquilo vai me fazer mal, eu sei que o que significa o olhar dos outros, que tem gente que olha com pena, tem gente que olha com, olha lá. Tá vendo? Se emagrecesse, não ia estar assim. Não é sobre emagrecer ou não. É sobre o quanto você treina para fazer aquilo. Sim. É sobre o quanto você se dedica para ser bom naquilo. Então, eu entendi que isso me faz mal e eu não quero fazer. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre você não ouvir os outros. O que você acha que você é? Como você se sente? Eu vou falar o que eu acho. Eu acho Júlia magra. Só que eu tenho esse olhar porque eu já expandi o meu olhar. Então, hoje eu tenho na minha timeline, no Instagram, milhões de corpos que eu acho belo. E o belo não é só o que tem o peito assim, o que tem a bunda assim, o que tem a cintura assim. O belo é muita coisa. Porque o belo, pra mim, é quem a gente é. Eu acho você um gato. Porque você tá falando essas coisas. Também. E você fica tesudo. Isso é belo, tanto né? que você é uma inteligente. mente inteligente. Sabe? Pra Então, mim inteligência é muito mais. Então, hoje eu já tive acesso a tantos corpos, eu te acho magra. E talvez você não se ache. E talvez não sei quem ache. E não sei quem acha aquilo. E daí, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tem que parar de ouvir esses barulhos, senão a gente nunca vai para lugar nenhum. Você falou que entrou no etarismo. Esses dias eu fiquei pensando, por que as pessoas falam que a Paula Oliveira é magra? Porque ela tá mais velha. Se ela tivesse 20 anos com aquele corpo, ela ia ser uma gostosona. Mas ela está mais velha, então as pessoas não Que ela não querem tá aceitar. magra. Ah, tá. As pessoas não querem aceitar aquele corpo. É. Tá velha, olha, você engordou. Quando você tinha 20 anos, você era mais magra. Tá bom, passou. Sim.
Que nesses dias o povo fica no meu Instagram, você emagreceu, hein? Você emagreceu. Você engordou. Tô viva, gente. Eu tô vivendo. Enquanto a gente vocês estiver estão vivo, reparando mais nosso no meu corpo muda, o cabelo Sim, cai, é. o rosto vai ficar diferente e o peito vai para um outro lugar e você vai sentir de uma forma e depois vai se sentir de outra. E eu acho que quando a gente fala, você perguntou lá atrás, eu tenho essa péssima mania, você pegou o assunto ali na hora, eu esqueço e volto 3 dias depois. E o body positive, né? A aceitação corporal acabou. Para mim, ela nunca vai acabar, porque ela foi a maneira que eu encontrei de ser feliz e de me aceitar sendo quem eu sou. Tem dia que eu acordo para academia, eu sento no sofá, começo a ler um livro e não vou para academia porque fiquei lendo livro. Isso para mim é tão importante quanto, Sim. porque não quero só ser um corpo, eu não quero só ser um rosto, uma imagem. Eu quero ser inteligente, eu quero ser agradável, eu quero ser uma pessoa bondosa, generosa. Eu me esforço muito mais para ser uma boa pessoa do que para ter um bom corpo. Tudo que eu faço pelo meu corpo, ou é porque eu gosto, as atividades que eu gosto, amém, né, ou é Lele? pela Isso tão funcionalidade mais dele. importante. E tudo que eu faço por mim é para ser a pessoa que eu quero me relacionar, porque vai ser a pessoa gostosa de se relacionar. Então, mas os homens não gostam de corpo assim. Azar o deles, porque eu acho que eu sou uma mulher muito incrível. E a pessoa que se relacionar comigo, que casar comigo, que já tô velha na idade de casar, apesar de que já sou separada. Um beijo, minha ex-esposa maravilhosa, Dani. Sempre dou beijo pra ela em todos os lugares. Eu não aguenta mais, ela Uma sai na relação rua. saudável, né? As pessoas reconhecem ela na rua, ela fica puta. Porque ela fala que ela vai pro carnaval, pras coisas, e o povo fica observando ela. E ela fica louca, mas a gente é super amigas. Já tô na idade de casar. A pessoa que casar comigo agora de vez, depois da Dani, roeu um pouquinho de osso, que eu era mais nova, né? A gente é meio doida. Vai ser a pessoa mais sortuda do mundo. Porque eu sou tão maravilhosa. E o corpo de todo mundo vai mudar quando a gente ficar mais velho, gente. Sim. Essas pessoas aí que estão super afetadas, elas vão passar o resto da vida fazendo procedimento. Vai resolver, vai adiantar, mas não vai resolver. Vai resolver. Porque o corpo vai continuar mudando, mudando. Então, quem você quer ser? É. Não é o qual corpo você quer ter, é quem você quer ser. Eu quero ser uma mulher incrível, eu quero ser lembrada pela minha luta para mudar o mundo, mesmo que eu tenha conseguido muito pouco, por ajudar as pessoas, por ser bondosa, por ser gentil, por ser necessária, importante, engraçada, Referência, legal. inspiração. Eu quero ser tanta coisa, inteligente. Também quero que falem que eu sou inteligente. Esses dias... Pois E é. Não, esses dias. O povo fica assim, você é bonita, bonita, bonita. Eu, tá bom, já sei, né? Aquelas. Aí um dia eu fui dar uma entrevista pra fazer um roteiro do programa da Cissa, que eu fui participar. E a roteirista Eu falou, vi. nossa, você é muito inteligente. Aí eu, quê? Não, fala de novo, para. Você falou que eu sou o quê? Não, mas por que assim Isso você acha que eu sim sou é um inteligente? elogio Eu que a fico assim, gente quer, né? Mas por que eu falei que você achou inteligente? Eu disse assim, bonita, passa, gente. Eu gosto de ser Exato. bonita, acho que eu sou linda. Mas acho que eu sou linda por outros motivos, não só pelo meu físico, sabe? Porque além disso tudo que a gente tá falando, ainda é muito mais difícil a gente militar sobre o corpo num país que tem a bunda quase que como um símbolo do nosso país, né? Eu acho que dito isso, será que a gente vai para os nossos quadros? Porque a gente já se empolgou aqui de tempo, Ai, talvez desculpa, falei realmente tanto. Não, tudo maravilhoso e Maravilhoso. Eu ficaria essencial. mais. Talvez a gente divida até esse episódio, mas eu vou dizer assim, vamos lá para o nosso quadro, então, nosso primeiro quadro, que é Na Minha Época Era Diferente. Assim, vira e mexe, alguém lembra que em alguma época o padrão não era ser magérrima. Hoje já virou a pessoa super musculosa, a gente está vendo também esse movimento, enfim. O que eu queria saber nesse quadro, que fala de passagem de tempo, é Michel e Lelê. Eu acho que a gente falou já sobre isso, mas eu vou perguntar de forma mais específica. Quando vocês acham que começou essa ode à magreza na nossa sociedade, no Brasil, aqui hoje? Eu acho que a gente tem os anos 2000 como um marco importante, com dessa coisa, né, do quanto mais magro, cadavérico, melhor. E eu acho que a gente está voltando a falar disso. Só que eu acho que nos anos 2000 estava colado na coisa da beleza e agora está colado na coisa da riqueza. Então, uma sociedade que é uma máquina de produção de pobres, parecer rico é bonito também. Então, a gente está inventando corpos magros porque eles são ricos. Isso, para mim, é sério, é grave. Sim. Total. Vamos pro nosso café com lágrimas? Vamos, dona Júlia! Ai, não,
Não falei que eu não ia chorar. Pois é. Então, a gente diz que é um quadro assim que a gente realmente pode se emocionar ou se aprofundar mais numa questão, mas esse episódio aqui tá só profundidade, né, gente? Então vamos manter. A gente tá só seguindo no tom desse encontro aqui, mas na opinião de vocês, agora Dona Lele e Dona Júlia, como as mulheres de corpos padrão, e eu me incluo nelas, podem ajudar na militância de representações de corpos diversos, ou seja, ajudar a construir um ambiente virtual e social menos hostil. Onde? Onde a gente pode fazer a diferença? Quer responder? Não, vai você. É você, querida. Mais eu sou experiência. convidada. Vai, gente, fala aí pra Nossa, gente. eu acho muito difícil. Eu também. Porque eu acho que essas pessoas, e claro, a gente nunca pode generalizar, volta naquilo que a gente falou. Elas consideram merecedoras daqueles corpos e a gente não. Então eu tenho esse corpo que eu mereço. Se Mas você e quem fosse não assim, considera? Porque nem todas pensam assim. me apresenta, quem não então, considera? pra ser minhas amigas. É porque é muito difícil, porque já tá inclusa já naquele sistema ali de representação e de dominação. Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que isso vale não só para gordofobia, mas para tudo no Brasil, todos os tipos de preconceito. As pessoas que elas detêm daquele privilégio, tá confortável para elas. Então, por que elas vão fazer alguma coisa, né? Então, essas pessoas eu não, sou elas antirracista. não É entendem. mesmo. Sabe? É mesmo. Então, elas não entendem, porque nada que a gente passa, essas pessoas passam. Então, às vezes, elas não... Assim como no racismo, né? Nem passa pela nossa cabeça que aquilo acontece. Por exemplo, nunca me seguiram no supermercado achando que eu tinha roubado alguma coisa. Então, até eu me aprofundar sobre o assunto porque eu quis, porque eu quero, que é algo que eu busco muito fazer, ler e me aprofundar sobre esse assunto, e ouvir as pessoas falando, você não sabe, né? Então, essas pessoas também não sabem que a gente está passando por essas coisas. E eu acho que não só falando de gordofobia, de corpo, eu acho que tudo de corpo, e aí a gente tem que falar do corpo no social, né? Então, do corpo, da classe, da raça, eu acho que para tudo a gente tem que se apropriar da história do outro e da vivência do outro para entender que aquilo acontece e para fazer algo contra aquilo. Mas enquanto Eu a gente acho está que eu num lugar de falaria- conforto, Eu acho que eu falaria que é mais nesse lugar mesmo de seguir e consumir pessoas que não tenham esses corpos tão padrão para isso, poder ouvir Pois elas para também. tentar aprender, né? De cara não julgar, de fato, e tentar ouvir não. Julgar e entender. com certeza Então, não. É o básico. Exato. Mas aí eu não tô nem falando desse tipo de gente. Mas a gente tá começando do zero aqui. é muito então, bom, de né? Que a cara mãe já não julgar. Elas falam umas coisas, é o óbvio da mãe. Posso mas aí... Por favor, por Eu favor. diria para as mulheres que tenham amigas que digam que vocês são bonitas pra caramba. Porque eu acho que todo mundo tem um pouco da inveja da autoestima do homem branco. É porque os homens brancos, em geral, eles têm amigos que ficam dizendo para um monte de gente bunda mole: vocês são maravilhosos, olha como você é bonito, cara, veja como você é inteligente. E eles acabam acreditando. A gente, quando não tem um círculo de pessoas no nosso entorno, que a gente valoriza a beça e que diz pra gente coisas, a gente acaba equalizando todas as relações mais ou menos do mesmo modo. Então, um hate num DM acaba tendo o mesmo peso do alguém dizendo pra você que você é bonito. Então, tem que construir um círculo de pessoas que você valoriza a opinião e acredita no que elas estão dizendo. Então, eu acho que um caminho importante é ter gente que você acredita e confia, Eu tenho dizendo coisas isso. sobre Ao você. seu redor. Gente, meus amigos fazem blusa com meu nome, com a minha cara, Aí, assim. Me acham isso. linda, gostosa, maravilhosa. E agora você vai colocar ainda inteligente, né? É inteligente. Eu canso de falar, mas eu sou mãe, ela diz. Essas Mãe não linduras. conta. Mas eu acho que é isso. Consumindo, ouvindo e... É porque não julgar é o óbvio, entendeu? Não vou falar com esse tipo de gente. A pessoa que tá julgando, a pessoa não quer me ouvir, a pessoa não Eu vai começo ouvir. do zero a educação. Eu ainda tenho a paciência de pessoa não começar vai do ouvir zero a pessoa a que tá me educação. julgando. Eu não vou parar pra conversar, cara. Eu vou falar, tá, tchau. Mas, enfim, a Vou pessoa ter que concordar, porque é um saco mesmo. Cara, mas assim, a pessoa que realmente quer mudar é isso. Passa a seguir pessoas menos padrões e se questionar, que nem essa coisa, né? A partir do momento que é isso, falando de qualquer tipo de preconceito, que a gente entra em qualquer lugar e se questiona quantas outras pessoas pretas tem aqui e não em situação de submissão, de trabalho, né? Eu acho que quando a gente vira essa chave, todo lugar, hoje em dia que eu entro automático, eu já me pergunto isso.
eu não vou poder fazer muita coisa ali pra mudar, né? Mas eu já me questiono isso, sabe? Eu acho que isso já é um passo inicial. Eu não tô falando que eu sou incrível por fazer isso, não, tá? Eu acho que é o básico. Mas, assim, eu acho que talvez nesse lugar, né? De se questionar e você fechar com uma marca grande, fechou um time de influenciadoras. Caraca, quantas aqui tem que não são corpos padrões, sabe? Tipo, e talvez, se você... Eu sei que é muito delicado também você ir nesse lugar de questionar. Mas questionar... vocês tentaram? Qual é o intuito, sabe? Nesse lugar, assim, de... Eu acho que a mídia sempre deteve esse poder, né? De ditar, querendo ou não, o que é o certo, o que é o belo, o que é isso. Tanto que muitas mulheres, quando me veem na TV, no programa, vêm falar, às vezes nem me conhecia, tipo, nossa, te ver ali, meu tio achou que era eu. Tem uma seguidora, já aconteceu mais de uma vez até, muito emocionada, meu tio achou que era eu. E ele ligou pra minha casa, falando, como vocês não me contaram? E ela ficou tão feliz como se fosse, porque ela falou, só a possibilidade de ser eu ali, isso é gigante. Então, eu acho que a mídia detém isso. Então, querendo ou não, a gente tem que falar que são essas pessoas que podem mudar, né? Então, quem vai estar na capa da revista, quem vai estar na campanha, quem vai estar nos espaços, e não só em lugar de submissão, mas em bons lugares também, que é isso que a gente falou, né? A protagonista da novela. Ela pode ser gorda se a história dela não for sobre o corpo dela, sabe? A médica pode ser gorda, a apresentadora pode ser gorda, sabe? E muitos outros espaços. Total. Então, eu acho que também cabe muito à mídia isso, né? Tipo, que nem eu falei, pô, tinha acho que 1 ano que eu não via uma mulher gorda de verdade numa vitrine. A mídia é uma forma de informar ali no lazer, né? Então, eu acho que é mais fácil quando a gente está nesse local de lazer, a gente influenciando, assim, Mas é que ela tipo, dita a tendência com também. Com sem certeza. perceber, É exatamente. sem querer. É sem querer. Ela torna a vida dos outros possível. Então, eu posso ter esse corpo porque a apresentadora da TV, ela tem. Então, se ela pode, se ela chegou lá, se ela é bonita, isso me valida. Sim, total. Eu agora, enquanto a gente está gravando, eu estou apresentando o Fatalcast, que é um mesa-cast de beleza fatal, na Band. E a novela traz muito isso, esses assuntos atuais. Eu acho que por isso que é uma novela que deu tão certo, né? A gente está carente de novelas que engajem o público, como essa novela engajou, de, tipo, parar para assistir. Eu sou Lolover. Então, Avenida Brasil, a última vez que isso aconteceu, que eu me lembre. E essa novela tá trazendo isso de novo, eu acho que justamente porque traz esses assuntos tão atuais, eu falo muito isso lá. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a novela fala sobre relacionamento tóxico, sobre disforia distorção de imagem, sobre transição de gênero, sobre racismo, enfim, diversas questões. Mas, assim, tem os personagens... diversos personagens pretos, que é incrível, né? Porque normalmente também é uma minoria e na novela tem bastante. Mas não necessariamente... Por exemplo, a história do Alec não é sobre racismo, sabe? É uma história de um homem e aí, óbvio que vai passar por essa camada porque faz parte da vida dele. A história da Andréia é a história de uma mulher trans que tá correndo atrás de um amor, que tá correndo atrás da dança, do hobby dela. E aí, óbvio que um momento ou outro vai passar por transfobia, porque faz parte da vida dela. Mas não é o foco, sabe? Quando tava lá escrito no roteiro para descrever o personagem, não tava homem, preto ou mulher, mulher que passa, não sei o quê. Um homem apaixonado. Isso que eu acho que esse é o primeiro passo para a evolução que a gente tá tendo nesse sentido, assim, dessa novela. Você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que é isso, muito, porque eu fico pensando muito, né? Eu sou atriz, mas uma atriz que tem... Eu fiz um trabalho, assim, mais importante, que foi uma série com Porta dos Fundos. E os testes não chegam, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse lugar da conversa agora, que os testes não chegam. Então, eu fico pensando, o que tem que acontecer para esse teste chegar para mim? Tem que estar escrito que tem que ser uma mulher gorda? Pois é. Porque se for uma mulher com tal faixa etária, não vai chegar. Eu não entendo, sabe? Então, quer dizer, eu entendo, né? Infelizmente, entendo muita coisa. E eu acho que a minha luta, eu não sei se é de outras pessoas que falam sobre aceitação corporal e tudo mais, mas a minha luta é para que a gente possa simplesmente existir. Tem vezes que eu só quero postar uma foto de biquíni ou uma foto fazendo qualquer coisa. Por que eu tenho que o tempo todo estar brigando? Por que eu tenho que o tempo todo estar militando? Por que eu não posso simplesmente existir como uma pessoa com o corpo dentro do padrão pode? Sim. Sabe? E pessoas negras e pessoas trans. Então, sim, muito. Ô, Michel, e antes da gente encerrar, você, com esse vocabulário, esse repertório professoresco que a gente fica Você não vai para o nosso último, não? Atualizando? Não? Tá bom, desculpa aí. Que a gente fica só admirando
Como você aconselha a dar uma boa resposta pra alguém sem noção que vem jogar hate em cima dos nossos corpos? Manda Peraí que eu vou merda. anotar. Eu acho que o caminho fundamental, manda merda. É o que eu posso dizer. Maravilhoso, anotado. Então você é de responder, Michel? Eu ignoro. Não, eu ignoro também, mas às vezes manda merda. Às Às vezes vezes precisa, merece, né? né? Eu Eu reconheço, ignoro. às vezes você vê alguém muito famoso que teve o trabalho de ir lá no comentário e responder. Eu aplaudo, porque é isso, às vezes só precisa mandar merda. Porque por que eles podem e a gente não pode, É né? isso, mande a merda. Mande a merda, às vezes, e sem carinho, né? Sabe por Sem. quê? Porque quando você manda com carinho, parece que você tá querendo dialogar. É. E não tem diálogo com determinado tipo de agressão, né? Às vezes Manda não tem merda. diálogo. Só Pra isso. mim não tem. Vai Às a vezes- merda. O que eu amo fazer às vezes é postar um print com o arroba da pessoa. Pra expor, Ah, pra que também é isso. bom. Porque aí o público É. vai, aí quando eu entro no comentário, a pessoa tá sendo, tipo, muito É cancelada, civilizatório. massacrada. Eu amo. acho civilizatório, tá? Porque mostra pro fulano que ele agiu de uma forma que, dentro dos padrões de civilidade, né, não é esperado. Então vai levar Fala o que quer, um pouquinho de agressão do jeito que você me agrediu, né? ouve o que não quer, né? Mas se não tiver afim de ter esse trabalho, só manda merda. Eu concordo, mas eu vou discordar também, Ah. porque eu acho que quando você ignora, você tira da pessoa a possibilidade de receber o que ela queria. Ela queria aquela atenção. Ela quer brigar. É. Sabe, porque ela tá, sei lá, às vezes o trabalho dela é um saco, ela tá lá, não tem nada pra fazer. A gente que tem muito seguidor não vê direito as notificações, não consegue. Ah, eu Mas essas consigo pessoas ver. conseguem. Então, se você responder xingando, ela vai ver. E aí, quantas mais pessoas responderem xingando, ela também vai ver. E ela vai passar o dia inteiro lá. Então manda merda E no eu não DM gosto pra de ninguém dar ver, só pra ela ver. pessoa essa Manda no possibilidade. direct É a isso, merda, manda que é no uma DM, boa vai a merda opção. E aí no depois DM. bloqueia. Que que ela você não E se sabe. depois satisfaz. bloqueia pra ela não ter tempo. Mas eu também não respondo. Eu gosto de dar a minha atenção e o meu tempo Pra quem que é merece. pra quem merece, pra quem tá ali me ajudando, me apoiando, Eu também acho que não. acompanhando. Mas às vezes precisa... Mas às vezes pode fazer bem internamente. se te às fizer vezes bem faz bem. internamente, faça isso. Eu, Vai lá tenho, no eu tenho direct, uma minha conta filha. fechada e eu tenho um quadro na minha conta fechada que eu tiro print do hate que eu recebo, aí eu posto na minha conta fechada para os meus melhores amigos. E meus amigos mais próximos, eu deixo uma caixinha de respostas, sugestões de xingamento para essa pessoa. E aí o melhor comentário ganha lá e eu posto. Esses Meio dias- fechado, mas é esses muito dias eu- bom. Maravilhoso. Mas é gostoso ali no momento. Muito né? Mas é que eu não quero gostoso. dar pra pessoa aquilo que ela quer, ela quer briga. Muito gostoso. Esses dias eu passei por isso na vida real. E eu fiquei assim, de cara, porque a gente tá muito acostumado a passar no Instagram, Na né? verdade, as na pessoas têm internet. coragem. É. Ah, a pessoa ele tem coragem, mas é que o homem hétero ele tem coragem pra tanta coisa, né? Ele é muito sem noção. Foi na época do carnaval, eu moro na Zona Sul, então tinha muito bloco. E aí um dia eu saí pra correr. E aí quando eu fui voltar, eu saí pra correr, encontrei uma amiga na praia, passei o dia na praia. E aí na hora de voltar não conseguia nenhum carro pra me levar pra casa, falei, vou ter que ir voltando. Eu simplesmente voltei dentro de um bloco, né? Aí começa os homens hétero. Aí veio um e começou a me cantar. E aí eu tipo, ai, tá bom, aquela coisa. Eu sou uma pessoa educada, eu não consigo falar, ai, meu filho, sai. Não consigo. Ah, não sei o quê, nananã. E ele ali, crente que ele ia me pegar, crente que ele ia me pegar. Quando ele viu que ele não ia, ele pensou, eu não vou sair envergonhado, porque os amigos dele estavam junto. Quem vai se envergonhar é você. Aí quando ele ficou dando em cima, e eu, não, mas muito educada, ele falou assim, então eu vou te levar pra jantar em tal lugar, que você com esse tamanho todo aguenta Ai, vai muita tomar. comida. Nossa. Ele queria me pegar, mas como eu não quis e ele tava passando vergonha com os amigos, e eu nem tava arrumada, tava toda suja, então deve ter pensado, essa aí vai ser fácil. E aí quando ele viu que nem a fácil foi fácil, ele decidiu que ele não ia Que sair humilhado, ódio. quem ia sair humilhado era eu. Aí quando ele falou isso, muito rápido, eu penso, ainda bem que eu sou inteligente, né? Falei, se eu responder ele agora, se eu perder a linha, ele vai amar. Lógico. Porque os amigos dele estão junto. Então, quando ele. Ainda mais é a coisa da matilha também, né? Que não só humano, É. também é animal. Aquilo ali vai dar pra ele poder, né? Então, Você se eu dá um soco na responder, fuça se eu dele. perder minha linha, eles todos juntos vão amar. Então, eles vão. E até porque, quando ele falou isso, os amigos já fizeram. Nossa, não sei o quê. E eu falei, se eu perder minha linha aqui, eles vão amar que eu perdi minha linha. E eles vão querer me detonar mais ainda. Então, eu não vou dar isso pra eles. E aí eu não falei nada. Eu fui até em casa, Fina, ruminando, tá? chique. Eu tinha que ter falado Nossa. não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não falei, eu não olhei pra trás pra ver nada. Eu só continuei fazendo o que eu tava fazendo, que era andando pra minha casa, porque eu sabia que aquilo ia dar pra eles uma sensação muito gostosa É. de rir de mim. Então Lógico. eu vou nesse lugar, eu não vou dar pra essa pessoa isso. Ela não merece isso. É. Ela não merece nem saber que eu li. Sabe? Às vezes fazem vídeo falando de mim. Que nem eu falei esses dias, porque com esse corpo é muito fácil.
Falei, eu não vou dar pra essa pessoa Eu também o prazer dela penso assim, saber é. que eu vi esse vídeo. Ela não vai nunca descobrir É. que esse vídeo chegou Tá até mim. vendo? Ela vai Lelê não é ficar nem sem geração. Se a geração. gente falar, aí a gente vai dar uma visibilidade pra essa Eu, pessoa. E a Aí a Lelê não é pessoa nem cresce. geração X pra ser poliana, né, Não, Michel? não, eu concordo. Eu Sei acho que geração que eu sou. eu acho que faz um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. É, Manda um pouco a também, merda e sou a fica um favor. pouco quieto. É. Sou a favor. Boa, perfeito. Gente, programão maravilhoso Não, que a vai gente acabar? teve aqui. Muito triste, Não, né? não vai dar, não. Vai Vamos acabar, continuar. mas com a certeza de que a gente vai ter que convocar vocês Vai. de novo, amor, porque a gente tem tanto para conversar Tô e pronta. tanto para A trazer gente volta, aqui. Delicioso, essas duas cabeças inteligentíssimas. Para. Michel, quer indicar alguma coisa aí pra gente? Que eu sempre vou atrás das suas indicações, né? Tô lendo 4. Tá, vou indicar um livro da Joana Novaes, que é uma psicanalista, professora aqui da PUC, e também da Veiga de Almeida. E ela tem um livro que eu adoro, que se chama O Intolerável Peso da Feiura, que ela pensa sobre a relação das mulheres com seus corpos. E ela vai mostrando como é que as mulheres começaram a ser cobradas pelo corpo que tinha. Isso tem data, isso tem contexto, e ela explica isso com uma maravilha. Então, pra Olha. gente entender porque tá Muito sofrendo o que legal. tá sofrendo, Joana Novaes acho que é uma ótima dica. E você não quer indicar Bom, esse livro maravilhoso que é, você trouxe eu de ia- presente? Eu vou mandar pra falar vocês. isso. Que ele ia falar esse. Não, não é esse. Ó, meu livro, de Tédio Ninguém Morre, Pistas para Entender os Uau. Nossos Tempos. É uma coleção de Vou segurar pra De- câmera. textos que eu fiz, tentando pensar sobre tudo, tá? Tem texto sobre Instagram, por que você tá sofrendo com o Instagram, esse inferno. Tem texto sobre... quê, os Júlia? novinhos, por que você não tá entendendo os novinhos? Tem texto sobre tudo aqui. A gente tentou pegar os temas centrais do nosso cotidiano e são pensatas leves, curtas, que dá um pouco da dimensão do desafio que é viver em 2025, né? Então, de tédio ninguém morre. Eu já vou começar Maravilhoso. hoje. o meu. Ah, que bom. Maravilhoso. Também. Nossa, eu cheguei ali, eu Lele- comecei a ler e eu tive que parar, porque eu tô nessa agora. Eu começo a ler uma coisa e eu não consigo mais parar. E aí eu tive que pegar e tirar da Muito minha bom. mão, porque eu tô assim. Obrigado. Tem Vou alguma ler os dica que dois. queira deixar aí, Lelê, pro pessoal? Eu não vou dar uma dica específica, mas eu vou falar muito sobre leitura. Eu acho que a nossa geração foi muito para a internet e começou a consumir esses conteúdos com pouco raciocínio crítico, e isso levou a gente aonde a gente está hoje. Então, gente, leiam, tenham raciocínio crítico. A gente precisa saber pensar, a gente precisa saber entender. Você pode consumir o conteúdo da pessoa tal, porque você gosta dela, mas também entender até que ponto você deve trazer aquilo para sua vida, até que ponto aquela pessoa posta aquilo por conta dos privilégios dela. Eu acho que a gente precisa ter muito mais É discernimento, pensamento né? crítico, discernimento, para a gente sair também desse momento que a gente está. Eu acho que a gente também chegou nesse momento porque as pessoas pararam um pouco de buscar racionalizar as coisas, sabe? Isso é muito importante para tudo no mundo, porque isso move o mundo, né? Porque aí isso tem a ver também com política, isso tem a ver com as escolhas que a gente faz no dia a dia. Então eu vou falar isso, leiam. E eu já quero muito ler esse livro. Tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Os dois, o seu também. Bom, encerramos, né, dona Jujuba, por aqui, esse papo delicioso. Lembrando aí a vocês que a gente está aqui em vídeo também. Então, estamos belíssimas e belíssimo aqui presente, numa paleta toda se de você tá vendo composição. a gente sem não vídeo, combinou. assista de novo com vídeo. Né? Exatamente, vai valer a pena. A gente está no Spotify, que hoje também é uma plataforma de vídeo. Estamos na Amazon, estamos no YouTube. Toda segunda e quinta tem episódio novo aqui no nosso Pé do Sofá Pod. Sigam as nossas redes, segue a gente também no Spotify, no YouTube, onde você está assistindo. E ativa o sininho, porque é muito importante pra gente. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês têm dica também de livro, de filme, documentário. Enfim, alguma matéria pra gente ler, comenta aqui também, que a gente vai trocando. Troca com a gente lá no Telegram, porque a gente gosta de se E no enriquecer Telegram disso, também, né? mas aqui nos comentários. Também, né, Fão? também, arrasou. Isso aí. Obrigada, Michelle. Obrigada, Obrigado, Letícia. obrigado. Michel. Com certeza. Queremos parte Nossa. 2 aí, tá? Vamos combinar outro. Muito, muito obrigada, gente. Ai, vamos sair pra almoçar agora? Todo mundo Vamos! sabe o que eu tô falando? Agora eu vou pegar o meu chocolate. Pegue sim. Ai, eu também Depois quero do meu. almoço, Até o nosso Júlia. próximo que eu Pé no posso. Sofá Pode. Esse podcast foi um dos muitos projetos da Family que contou com o trabalho e a companhia do nosso colega, Patrick Cialon. E gostaríamos de dedicar esse episódio a ele, como forma de registrar para sempre a importância que ele teve pra gente. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos.
A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E a nossa social media é a Beatriz Guilhermino, com assistência de Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.